você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro. Aí nós temos o novo cerimonial do Brasileirão com a entrada em campo dos times. Os times entram juntos no campo. São imagens da Arena Pantanal, diretamente de Cuiabá, palco de Copa do Mundo, com todos os 33 mil ingressos vendidos. Nesse cerimonial, nesse protocolo, nós temos a entrada dos times, execução do hino nacional brasileiro. E agora nós vamos então para as escalações de Goiás e Flamengo. O Goiás escolheu levar esse jogo para Cuiabá e a galera faz uma festa linda. O Goiás vai a campo com o Renan, número 1, Valmir Lucas, 13, os zagueiros são Jackson, número 3, e Felipe Macedo, 21. Na lateral esquerda, Léo Veloso, número 14. São dois os volantes, o Thiago Mendes com a número 7 e o Davi com a número 8. Completando o meio de campo do Goiás, nós temos os seguintes jogadores. O Thiago Real jogando centralizado com a camisa 26, o Murilo, número 20, é meio campo, joga na ponta direita, e o Esquerdinha, outro meio campo, 17 no lado esquerdo, e o Eric, é o que se chama de falso centroavante leve. Vamos confirmar a escalação do Flamengo para você. O Flamengo vai a campo com Paulo Vitor, 48, Léo Moura, 42, Marcelo, número 13, Wallace, 14 e João Paulo, número 16. Os três volantes do Flamengo estão dispostos no meio do campo desta forma. Recife, número 30, centralizado, o Márcio Araújo um pouquinho mais do lado direito e o Canteiros um pouco mais do lado esquerdo. Aí o Flamengo tem dois jogadores abertos, né? O Eduardo da Silva do lado direito e o Everton do lado esquerdo e o Alexandro, o artilheiro do time, compondo então a escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Tá tudo pronto. Primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro para você. Aí você tem o Ricardo Marques Ribeiro, mineiro do quadro da FIFA. Ele tem como assistentes o Guilherme Dias Camilo, o Celso Luiz da Silva e na linha de fundo o Wagner Riuei e o Alinor Silva da Paixão. Este, portanto, o quinteto de arbitragem para o jogo desta noite na Arena Pantanal. Durante a Copa do Mundo, a capacidade do estádio é de 43 mil pessoas, mas por segurança, 33 mil ingressos disponibilizados, todos vendidos, está valendo! Bola rolando na Arena Pantanal para Goiás e Flamengo. Primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, rodada cheia do Brasileirão neste meio de semana. Você vai conferir tudo a partir de agora na Globo. E olha só como está linda a Arena Pantanal. Todos os 33 mil ingressos foram vendidos por uma questão de segurança. A carga total não foi disponibilizada. E com isso nós temos todos aqueles que foram colocados à venda foram adquiridos. E o Flamengo está meio que jogando como se estivesse em casa, dada a sua grande torcida também no Brasil Central. Ainda sai jogando o Flamengo ali na direita. Eduardo da Silva, Márcio Araújo dá um chutão. Chegou para fazer o corte o Felipe Macedo. Dá um chutão, a bola vai saindo em lateral, que favorece o Flamengo. Aí você viu o Felipe Macedo, formado no Goiás, vem jogando como titular na quarta zaga. Zagueiro é mais ou menos do tempo mais antigo, né? Agora é zagueiro de um lado, zagueiro do lado direito e zagueiro do lado esquerdo. A nomenclatura vai mudando, não é só no futebol, não, em todos os esportes. Vai jogando o Flamengo aí com o Marcelo. Eu tô com o Juninho Pernambucano, com o Renato Marcília, com o Rafael Seba, com a Luciana Ávila, é o time da Globo. Na medida que o jogo for permitindo aqui, a gente vai fazendo contato com eles, trazendo opinião, trazendo informação, deixando ainda mais gostosa a nossa transmissão para você. Aí sai jogando o Flamengo com o Canteiros. Leonardo Moura, aí o capitão do time recuando lá por Paulo Vitor. De pé canhoto, ele dá um chutão lá para o ataque. Alexandre, a bola bateu no rosto do Alexandre. Vai caindo com o Thiago Mendes. Jogando como volante o Thiago Mendes, já foi lateral, já foi meio atacante, aí fazendo várias funções no time do Goiás. Juninho Pernambucano, o Goiás na expectativa de reencontrar aquele caminho do início do campeonato. E o Flamengo, embora tenha tropeçado para o Grêmio, sai para o jogo aí com o Everton, vivendo a esperança de continuar na boa fase desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Você sabe, Juninho, que um ponto importante. O Flamengo tomava uma média de 1,7 gols por partida antes do Vanderlei. Com o Vanderlei, meio gol por jogo. Ajeitou a cozinha. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O Flamengo que fez uma sequência de vitórias impressionante depois da chegada do Vanderlei. Era uma das defesas mais vazadas do campeonato, como você falou. E ele organizou atrás, definiu a equipe, mas vem de uma derrota contra o Grêmio e precisa se recuperar hoje.
Mais uma vez aí o Thiago Mendes trabalhando para o time do Goiás. Ajeitou no meio, boa bola para o Murilo. Tentou bater para o gol, garoto. Aí o Murilo se desculpa com os colegas. Tem só 19 anos. Esse aí o Eric tem feito gols. Tem 4 no campeonato. Nas últimas rodadas se destacou. Chegou a fazer 3 gols no mesmo jogo. Pediu música no Fantástico. E o Ricardo Drubski tentando reencontrar a formação do Goiás. Aí você vê o Eduardo da Silva, o brasileiro naturalizado croata. Vem sendo uma opção, né? Tem entrado sempre nos jogos, entra bem. E até por conta da contusão do Paulinho, o Eduardo da Silva sai jogando desde o início ali na ponta direita. Veja aí o Felipe Macedo. De pé direito dá um chutão lá pro ataque. Tô sentindo o Wallace ali na dividida no meio. Ficou caído, veja que ele tá meio que zonzo. Chegada foi com o Eric e exatamente na queda. Rapaz, isso dói, viu? Veja que ele sobe, toca de cabeça. E quando ele vai para o pouso, né, acaba caindo, batendo com o quadril ali. Isso é um perigo causar uma contusão mais séria. O garoto Eric já vai se levantando. Renato Marcílio, arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro, é do quadro da FIFA e trabalha na Federação Mineira de Futebol. Boa noite, Marcílio. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos da TV Globo. É um árbitro que oscila muito. Por exemplo, ele marcou a bola, ele marcou falta a favor do Flamengo. Já nesse lance que foi claramente uma falta contra o Flamengo. O zagueiro do Flamengo cometeu a falta. Ele comete às vezes esses erros assim. Everton, Alexandre está pedindo cruzamento, toque de cabeça do Márcio Araújo, passou na cara do gol. Na primeira grande oportunidade do jogo, Everton foi para o fundo, fez o cruzamento, passou pelo Alexandre e falou, não quero atrapalhar. E o Márcio Araújo tirou do goleiro, mas tirou do gol também. Que chance perdeu o Flamengo. Luiz, não pode perder uma chance como essa no início do jogo. É uma oportunidade clara de gol. Cruzamento perfeito, no tempo certo. Foi um passe, né? Não foi um cruzamento. E eu também tive a impressão que você falou. O Alexandre, ele acha que não vai chegar e ele prefere, ele sente que o Márcio Araújo acompanha e deixa. Mas o Márcio Araújo não cabeceia tão bem. Mas era um cabeceio fácil e é uma grande chance perdida pelo Flamengo no início do jogo. Olha, a falta do Eric sobre o Wallace segue ali sentindo. Não, agora é um novo problema no rosto ali por essa falta cometida pelo Eric que nós estamos mostrando mais uma vez para você. Sentiu um probleminha na orelha. Aí sai jogando o Everton. Aliás, o Everton, o Paulinho, que já não joga mais esse ano, né? E o Wallace desfalcaram o Flamengo no jogo contra o Grêmio. Impressionante como o time sentiu. O time não conseguiu ter esse mesmo comportamento que nós vimos agora, né? Agredindo pelos lados, pelas beiradas. O Everton joga aberto aqui pela esquerda nesse começo do jogo, o Eduardo da Silva do lado direito. E o Márcio Araújo faz uma espécie de apoio lá também do lado direito, com o Recife centralizado. Troca com canteiros e tal, mas é assim que vem jogando o Flamengo. Veja aí o Márcio Araújo, olha, faz uma dobradinha ali do lado direito. É uma oscilação de sistema, mas o Marcílio ia completar, estava falando do Ricardo Marques Ribeiro, Marcílio. Às vezes ele comete erros que não se justificam para um árbitro da categoria dele, de árbitro internacional. E acaba se complicando. Os jogos não tão difíceis assim. Né? Então esse tipo de oscilação é que ele tem que cuidar. Não ter mais um nível de intensidade, de arbitragem, no mesmo padrão. O que não vem acontecendo, né, na sua carreira. Luiz, fala, Juninho. E por que ele deixa o Márcio Araújo na direita? Para fazer uma triangulação com o Eduardo da Silva e o Léo Moura. Já que eles não são rápidos, o Léo é mais rápido, mas joga mais atrás. Como você não tem do lado um jogador de velocidade, você tem que ter aproximação. Então, são jogadores que têm uma boa qualidade técnica e eles têm que estar próximos para criarem jogadas pela lateral. Veja aí o Eduardo da Silva. Acabou sendo desarmado pelo Jackson. Por sinal, o Jackson está em casa hoje. Aí o professor Luxemburgo, o Antônio Melo, o técnico Luxemburgo, aí o professor Antônio Melo, que é o preparador físico, né? E nós tínhamos ali, meio que aparecer meio cortadinho, para você que ainda não tem alta definição, o David, centroavante, que agora é auxiliar técnico do Vanderlei, está começando a carreira o David. Ela vai sair de lateral, que favorece o time do Goiás. Vamos então confirmar os jogos da rodada de abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 jogos às 7h30 da noite. O Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Criciúma. Venceu por 1-0 jogando em São Paulo, gol do Cristaldo. O Grêmio com gol no finzinho do Barcos ganhou do Atlético Paranaense. O Grêmio entrou no G4, tirou de lá por enquanto o Corinthians. E Figueirense e Fluminense empataram em 1-1. Figueirense vencia no primeiro tempo, mas o Cícero, Everaldo fez o gol do Figueirense. O Cícero empatou para o Fluminense. Foram jogos já encerrados, jogos que começaram às 7h30. Desvio do Wallace, é escanteio que favorece o time do Goiás.
Gramado da Arena Pantanal em perfeitas condições. Olha, os jogos começaram às 9 horas da noite. Sport Santos está 1-1 o jogo no Recife. Patrick para o Sport, o Thiago Ribeiro para o Santos. Curitiba está 2-0 na Chapecoense. Robinho e Martilúcio. Vitória também muito importante do Curitiba. Jogos estão no segundo tempo. Vamos para o escanteio. Vai lá o Davi na cobrança. Autorizado, ele faz o levantamento. Bola vai passando. Chega Márcio Araújo rasgando e tirando o perigo dali. Bola recuada, meio estranha. O gramado essa grama bermuda é rapidinha, né? A bola andou. Chegada do Recife. Trabalhando com o João Paulo. Mais atrás o Wallace. Canteiros para Léo Moura. Aí o Léo Moura. Devolvendo no Canteiros. Arrumou para o Márcio Araújo. Devolução no Canteiros. Lateral favorecendo o Flamengo lá pela direita. Aí você vê o Davi, é o capitão do time. Passou já por equipes importantes. Jogou inclusive no Fluminense. Jogou no Atlético Paranaense. Jogou no Atlético Mineiro, onde começou a carreira do Davi. A bolinha pintando na rede. Tem rede balançando em dose dupla. Bola com o Recife. Na direita, Leonardo Moura. Márcio Araújo se apresenta. Eduardo da Silva vai para a boca do gol. Léo tenta chegar no fundo. Cruzamento. Chega lá rasgando, tirando completamente o perigo. E jogando a bola pela linha de fundo, o Valmir. Olha, o São Paulo, com Allan Kardec, abre o placar sobre o Botafogo. O jogo está sendo em Brasília. 1-0 para o São Paulo. E o Vitória, com o Richarlison, o irmão do Alexandro, faz 1 para o Vitória, 0 para o Internacional. Cobrança, subiu para fazer o corte o Felipe Macedo. O juiz está parando o jogo e marcando a irregularidade que favorece a equipe do Goiás. Bom, Rafael Seba acompanhando tudo do Goiás. Alô, Rafael, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Olha, meio time do Goiás, 5 jogadores, meio time de linha, né? Foram formados no próprio clube, são pratas da casa. Os mais novos, o Murilo, como você já falou, de 19 anos, e o Eric, que tem 20. O Eric, autor dos últimos 5 gols marcados pelo Goiás. 3 pelo Campeonato Brasileiro e 2 na classificação do time sobre o Fluminense na Sul-Americana. Isso aí, o Eric tá brilhando. Opa, segura aí, Thiago Real. É bom ouvir isso, Luiz. Esse é o caminho. O futebol brasileiro tem muito talento e saber que hoje o Goiás entra em campo com 5 jogadores para enfrentar o Flamengo formados na base, é muito bom ouvir isso. Thiago Real foi desarmado. A bola tocada ali para o Léo Moura. Recebe pela direita. Nós temos o Recife e o Canteiros posicionados mais atrás. Veja aqui o Everton, o Márcio Araújo e o Eduardo da Silva estão meio próximos do Alexandre, fazendo como se fosse uma linha de 3 mesmo ali, um pouquinho diferente. O Vanderlei também às vezes joga assim. São movimentações táticas que o time vai mostrando aí ao longo da temporada. Murilo, mais um garoto. Trabalhou com o esquerdinha. Chega Everton. Tenta sair jogando com velocidade. Everton bota na frente, acaba desarmado pelo Davi. Olha, espiga, fica ali com o Jackson. Thiago Mendes. A marcação é do Everton. A bola bateu no Everton, quase que bateu no Luxemburgo, que vem, inclusive, fazendo da cor vermelha uma tônica, né? Ele não usa uniforme no banco, mas ele está sempre... Por sinal, está de calça preta ali o Luxemburgo, fazendo as cores rubro-negras. Aí foi com as mãos ali o Luxo. O Luxo que ele costuma dizer o seguinte: eu não faço mais exercício, não jogo mais futebol. Não engordou muito não, né? O Luxemburgo que está ali com seus 62 anos, passou voando o tempo. Eduardo da Silva, vai chegando lá o Felipe Macedo. Sai jogando do lado esquerdo com o Léo Veloso. Léo Veloso trabalha no meio com o Davi. Pressiona bem o Canteiros, recupera, toca no Márcio Araújo. Aí Alexandro. Nós teremos 3 jogos simultâneos que começaram às 10 da noite. Olha o Márcio Araújo, tocou na direita, Alexandro tentou o cruzamento, a bola desviada, vai ficando com o Renan, que saiu para fazer a defesa. Luciana Ávila está acompanhando tudo do Flamengo em Cuiabá. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Olha, detalhe importante, o Everton está passando por uma noite muito especial porque ele é de Mato Grosso, de uma cidadezinha chamada Nortelândia. Daqui a pouco eu continuo. Bola para o Thiago Real, recebe, levou para o pé direito, a bola voltou, sobrou com o Murilo, tenta o drible, chegou o Marcelo, meio atabalhoada ali, levantou as mãos, o Murilo caiu, já estava pertinho, mandou seguir o lance. Pode completar então, Luciana.
O Everton é de Nortelândia, que fica a 250 quilômetros da capital Cuiabá. Saiu daqui pequenininho. Diz que hoje realmente é um dia, uma noite muito especial para ele. É meio que voltar para casa mesmo, né? Olha lá o Paulo Vitor. É direito. Achei que ele fosse tentar a defesa com as mãos, mas ele é canhoto, Paulo Vitor. Um chute de pé direito meio estranho ali. Na dúvida, tem que tirar a bola, tem que tirar o perigo. Tira logo, né? Sai perigo. Aí Leonardo Moura, primeiros 13 minutos de bola rolando, portanto, nos jogos das 10 da noite, o São Paulo com Allan Kardec abriu o placar contra o Botafogo em Brasília. O Botafogo com uma série de desfalques e, inclusive, hoje, um desfalque de última hora, o Emerson Sheik com amidalite, inclusive nem ficou, voltou para o Rio de Janeiro. Time completamente desfigurado e o São Paulo crescente no Campeonato Brasileiro, vice-líder. Uma vitória vai indo a 39 pontos. O Cruzeiro joga amanhã, tem 43. Vai lá o João Paulo para a cobrança do lateral. Alexandre se movimenta. O Everton fica ali pertinho. Jogada para o Alexandro. Foi bem o Jackson. Bola volta no meio com o Recife. Tocando para o Canteiros. Desarmado. Ah, o Luxemburgo, rapaz. De letra. Mostrou categoria. O Luxemburgo era lateral esquerdo. Era mais lateral esquerdo. Chegou a jogar do outro lado e tal. Vamos ver de novo. Vai, professor, capricha. Aí, mandou bem. E ainda deu bronca no João Paulo, né lá. Fica atento, João Paulo. Eu joguei nessa tua posição aí. Era banco porque o titular era o Júnior. Aí não tinha jeito, né? Com todo respeito, né? Aí a disputa é injusta. A disputa fica injusta mesmo, Juninho. Veja aí o Leonardo Moura. Bolinha de novo, dando ar da graça. Está começando o segundo turno. Temos jogos em andamento que começaram às 9 da noite, horário de Brasília. E os outros dois simultâneos das 10 da noite. Onde é que será que foi o gol? Gol do Sport no finzinho. Patrick de novo, segundo dele. Sport 2, Santos 1. Não é finzinho, não. É segundo tempo. O jogo começou às 9. Estamos com 22 horas e 15 minutos pela hora de Brasília. Por volta de 15 do segundo tempo. Tem jogo pela frente ainda. De qualquer forma, o Sport vai indo a 31 pontos com a vitória. Olha, nós teremos amanhã, então, as partidas que completam a rodada, né? Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians, em São Paulo. E o líder, Cruzeiro, recebe o Bahia no Mineirão. O Bahia, neste momento, lanterna do campeonato. Amanhã o confronto dos dois extremos da tabela, porque o Vitória vai ganhando o Internacional. Por isso o Vitória está deixando a lanterninha. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Vai jogando o Flamengo com o Leonardo Moura. Vamos ver o Alexandre. Dispara aqui do lado esquerdo. Lateral que favorece o Flamengo. Vai lá o Alexandre, vai deixar para o João Paulo. Para a cobrança do lateral. Passamos dos primeiros 16 minutos do primeiro tempo. O início do Flamengo foi bom, agora diminuiu um pouco o ritmo. O Goiás melhora no jogo também e dificulta a criação do Flamengo, Luiz. Eduardo da Silva. Everton passa do lado esquerdo, já recebe. Tem sido o lado mais utilizado pelo Flamengo, lado esquerdo. Veja aí o Everton. Encostou na marcação o Thiago. Ele pressiona. O passe não foi legal. De novo chega para cortar o Thiago Mendes. Vai chegando o Marcelo, toca de cabeça. Lembrando que o Samir, que foi titular absoluto no último ano do Flamengo, né? Se recuperou de uma condição mais séria, mas como opção aí o Luxemburgo mantém o Marcelo. Quando o Samir joga, o Wallace normalmente vira zagueiro pela direita, zagueiro central, como a gente tratava da nomenclatura das posições da defesa ali. Davi. Bola tocada no meio para o esquerdinha. Eric foi desarmado, chegou bem o Wallace. Alexandre deixou a bola passar aí do Felipe Macedo, vai ficando aí com o Jackson. Na direita que recebe é o Valmir Lucas. Botou na frente, na ponta direita para o Murilo, que está realmente escalado na linha de 3 meias, como um ponta direita no time do Goiás, conforme a gente vai mostrando aí para você. Everton. Aí Canteiros. Recuperação na esquerda do Léo Veloso. Léo Veloso, xará do nosso Léo Batista, que vem no intervalo mostrando os gols da primeira rodada do retorno. Veja aí o Murilo.
Vai pra cima da marcação do João Paulo, levou, bonito, fez o cruzamento, Léo Moura chega tirando o capitão. Aí Valmir Lucas. Lateral pro Goiás. O juiz esperou a definição do bandeirinha. E aí a chegada do Léo Moura. Essa bola se lascar, se espanar o taco, é um perigo. E o Murilo saiu com bola e tudo, é lateral que favorece o Flamengo. O Murilo, ele é um jogador muito habilidoso, Luiz. 19 anos, mas mostra que tem personalidade. O Goiás começa a criar mais jogada pelo lado direito. Sempre se ataca mais o Flamengo pelo lado esquerdo, porque o Léo apoia muito, mas hoje ele tem uma ajuda do Márcio Araújo. Talvez por isso o Goiás esteja explorando mais o lado direito hoje. Olha, aplicativo Globo. Que tal você participar da nossa transmissão através do aplicativo Globo? Goiás e Flamengo podem sonhar com uma vaga na Libertadores? É a pergunta que está lá no aplicativo. O Flamengo, o Goiás, ambos ou nenhum dos dois. Você escolhe uma das alternativas. João Paulo. Marcação do Valmir Lucas. Evitou a saída pela linha de fundo. Lateral para o Flamengo. O aplicativo, se você não tem ainda para smartphone, para tablet, é gratuito. Você vai lá, baixa e participa das transmissões. E curte o aplicativo Globo. Veja aí o João Paulo. Encosta o Valmir Lucas na marcação. Levou para a linha de fundo. Fez o cruzamento. Jackson tirou. Está jogando o Thiago Mendes. Thiago Mendes trabalhando. Botando mais à frente. A devolução do esquerdinha. Boa bola para o Murilo. Reclamou de falta. O juiz entendeu que não. João Paulo leva o Flamengo. Fez o levantamento. Chegada foi do Felipe Macedo. Aí Canteiros. O argentino que se notabilizou jogando no Vélez. Aí está o Canteiros. Teve uma passagem rápida pelo Vila Real da Espanha. Voltou para o Vélez. E o Vélez que teve praticamente o time todo negociado. A começar pelo Tata Martino, o técnico. Que foi para o Barcelona e agora é técnico da seleção da Argentina. João Paulo. Everton. Aí o Wallace. Vamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. Canteiros para o Wallace. Os Goiás marcando ali à frente. A bolinha pinta de novo. Dá o ar da graça. Tem rede balançando. E aqui o Canteiros. Se manda na ponta esquerda. Alexandre pedindo cruzamento. Chegou o Jackson tirando no primeiro instante. Everton. Bola volta na direita. De novo. Para fazer o corte o Thiago Mendes. Foi o Wallace. Tocou de cabeça para o Canteiros. Canteiros fez o levantamento. Que boa bola para o Alexandre. Dominou, bateu lascado para o gol. Chegou Léo Veloso. E olha, o Botafogo empata. Cevádios. O Alexandre tentou bater para o gol. Saiu meio mascado o chute. Ele buscava um chute cruzado. Tinha o Eduardo da Silva mesmo lá do lado direito. Portanto, empata o Botafogo 1-1 em Brasília. Aí Everton, na linha de fundo, faz o cruzamento. De novo o corte foi do Jackson. Segue o João Paulo do lado esquerdo. Veja que o Canteiro está ali pertinho dele. Ele fez o cruzamento na segunda trave. Subiu o Renan, foi lá no segundo andar e ficou com ela. Fala, Juninho. A troca de passes do Flamengo ela é muito boa. A posse de bola ela é boa também. Só não tem variação. Como você não tem o Paulinho hoje. Vai lá, Luiz. Alexandre escapou um pouquinho, mas ele bateu meio de bico. Ficou longe do pé de apoio do Alexandre, mas com o domínio errado ele arrumou uma solução. Vamos ver de novo se foi isso mesmo. Olha, Eduardo da Silva vai, toca. Foi bico. Foi de bico. Vale também. Vai, se entrar é igualzinho, né? Não é fácil, né? A gente vê muito no futsal, vimos domingo passado, mas... Aí é show, né? É show, é verdade. Mas no futsal é show. No campo é mais difícil de ser feito. Então o Flamengo ele não tem variação na velocidade apenas, mas está bem no jogo até agora, 21 minutos, e tem uma posse de bola interessante e uma troca de passes boa também. A Arena Pantanal em Cuiabá completamente lotado, o Flamengo com 61% de posse de bola contra 39% do Goiás. Como destacou o Juninho, vai trocando passes, só como referência, né? Acertou 86 e errou 10. O Goiás acertou 40, menos da metade. Né? O que está claro no percentual de posse de bola do Flamengo. Que sai jogando com o Leonardo Moura. Está de visitante, mas como se estivesse em casa, né? O gramado é igualzinho do Maracanã. Tamanho e grama. Serra Dourada é outro tipo de grama. O campo é maior, prende muito mais. Agora o Goiás fez a opção de uma cota líquida de R$1 milhão para fazer esse jogo em Cuiabá. Há que se respeitar também a questão do negócio. Afinal, dia 30 alguém tem que cumprir os compromissos.
Veja lá o levantamento para o Alexandro. Jackson com ele, a bola passa. Bola tocada na esquerda ali com o Alexandro. Fez o levantamento meio que direto, vai chegando para fazer a defesa o goleiro Renan. Na verdade, quando eu falei do Tata Martino, o técnico do Vélez era o Gareca, né? E não o Tata Martino, era do Nils, que chegou até no finzinho da Libertadores. Mas o Gareca também saiu, por sinal do Vélez e do Palmeiras. E muitos treinadores argentinos hoje no mercado internacional. O Gareca estava aqui no Brasil. Eles vêm num momento interessante para o futebol. Tem bolinha anunciando que a rede balança. André Bahia. É gol do Botafogo que vira para cima do São Paulo, hein? André Bahia, que fez o gol do milagre da classificação contra o Ceará no Castelão, já nos 50 minutos. E você sabe que nos treinos recreativos e tal, ele joga de centroavante e é o maior fazedor de gols nos treinos do Botafogo, André Bahia. Ele bate muito bem na bola, ele tem um chute potente. Será que foi de cabeça ou foi de chute? Vamos ver. Daqui a pouquinho vamos fazer o seguinte. A gente traz esse gol do André Bahia até como um aperitivo para o movimentado show do intervalo que vem aí. Com o Léo Batista mostrando os gols da rodada para você. Marcelo. Veja aí o Recife. Everton bateu pro gol e nós vamos ver então o gol do Botafogo, o gol da virada lá no Mané Garrincha, Estádio Nacional de Brasília. O Everton arrancou e soltou a canhotinha. Então bota pra gente como um aperitivo do nosso show do intervalo. Levantamento e André Bahia. De cabeça, foi de cabeça, foi meio de pescoço. Vale também, né? Virada do Botafogo, tá 2-1. Globo, a gente se liga em você. Vivo, líder absoluto em 4G no Brasil. Vai jogando o Flamengo pela esquerda com o João Paulo. O Everton dá uma reclamada ali com o canteiro. O Luxemburgo nos seus gestos tradicionais. E o time, por enquanto, vai mostrando domínio do jogo, o Flamengo. O primeiro turno foi 0-0. O jogo foi em Brasília, porque o Flamengo também negociou o jogo, né? Vai jogando o Goiás. Davi tentou passe longo, buscando o Eric, velocidade. Marcelo acompanhou, a bola vai pela linha de lado. Amanhã, depois de Império, muitas participações especiais do elenco da Globo no último e emocionante episódio da Grande Família. Amanhã, logo depois de Império. Olha lá o capitão Leonardo Moura. 493 jogos com a camisa do Flamengo. É o 10º jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra. O Jadir é o 9º com 501 partidas. Está se aproximando o Leonardo Moura. Vai completar 36 anos agora no mês de outubro, o Leão Moura. Muito respeito. Vestir tantas vezes a camisa do mesmo time, mesmo tendo jogado em outros, e com muita honra merece sim os elogios do Leão Moura. Márcio Araújo. O Eduardo da Silva está ali pertinho dele. Aí recebe o Eduardo da Silva. Esse é o Wallace. Já recebe o Everton. Trabalhando com o Canteiros. Veja aí o Canteiros. Mais atrás para o Marcelo. Marcelo foi revelado pelo Volta Redonda. É mineiro de Juiz de Fora. Despontou no Campeonato Carioca jogando bem no Volta Redonda. Chegou a ser comparado com o Dedé, né? Que está hoje no Cruzeiro, mas que saiu do Volta Redonda para o Vasco. Saiu jogando ali o Thiago Mendes. Toca no meio para o Davi. Chegou o Canteiros. Roubou. Levou da marcação. Levantou para o Alexandre. Rasga o Jackson e bota pela linha de fundo. Canteiros vai mostrando categoria. E realmente o Flamengo vai tendo aí uma ocupação ali da faixa antes do Alexandre, sempre por 3 homens, né? Perdeu a bola e já tentou recuperar, não voltou para marcar, por isso já criou a chance em seguida. Torcida do Flamengo em grande número, tá lotadinha a Arena Pantanal. E vem cobrança de escanteio do Everton. Eduardo da Silva, o Wallace, Alexandre, subiu o Thiago Mendes e tirou. Bola volta com o Recife. Recife trabalha do lado direito.
De novo com Everton, pé esquerdo, fez o levantamento, Alexandre, tocou de cabeça, Renan fica com ela. Globo, a gente se liga em você. Itaú, ler para uma criança, isso muda o mundo. Márcio Araújo. E a gente viu há pouco o nosso aperitivo do show do intervalo, que o André Bahia, eu falei, será que foi de pescoço, de ombro? Parece que a bola tocou mesmo no Rafael Tolói, zagueiro do São Paulo. Mas por enquanto a arbitragem está marcando o gol para André Bahia. Que vale é que foi o gol da virada do Botafogo. Botafogo todo desfalcado contra o São Paulo, empolgado pela campanha, com o Kaká, com o Pato, com o Ganso. Sinal, domingo o São Paulo vai receber o Cruzeiro, né? Um jogo de líder contra vice-líder. O Internacional está perdendo, está ficando nos 34, São Paulo também ficando nos 36. Mas se o Inter virar, a gente pode ter uma troca de vice-líder na rodada. 28 para 29 minutos, primeiro tempo. A umidade sempre muito forte. Aí você vê o trabalho do Thiago Real, chegou o Marcelo, a bola fica no Thiago Mendes. Murilo, tocou atrás do Valmir Lucas, de novo no Murilo. Murilo trabalhando, Thiago Mendes, devolveu no Murilo, cruzamento, Paulo Vitor para ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats, para criaturas da noite. Pela direita domina o Murilo. Jogada com o Eric. Eric pro Davi. Davi faz o passe lá na ponta esquerda. Vai chegando o Léo Veloso. Conseguiu o cruzamento. Paulo Vitor saiu mal. Bola quicou, ficou com o Murilo. João Paulo vai na marcação. Tá aí o Murilo. João Paulo tá apontando ali pro Canteiros acompanhar o avanço do lateral. Mais uma vez o Murilo. João Paulo tá marcando. Esquerdinha foi para a jogada, ele fez o cruzamento, Paulo Vitor conseguiu tocar. Providencial, por sinal. Impressionado com a facilidade de cruzamento do Murilo. Sem espaço e é um cruzamento perfeito. E o Goiás é um time traiçoeiro, Luiz. Um time perigoso. O Flamengo domina, mas o Goiás é perigoso. Bola na esquerda com o Everton. Vai para cima da marcação do Valmir Lucas, ele fez o cruzamento. Bola vai passando por todo mundo e ficou lá na esquerda com o Thiago Real. Luiz. Goiás que, por sinal, vai chegando, vai tentando finalizar, mas só conseguiu, na verdade, um chute a gol. E o Flamengo finalizou 4 vezes. Vai jogando o Jackson. Diga, Rafael. O Murilo, né, que ficou na reserva no último jogo, ganhou a posição do Samuel. E essa foi a formação usada pelo Ricardo Drubski contra o Fluminense no Serra Dourada, que foi um dos melhores jogos do Goiás aí nessa temporada. O Samuel um pouco mais fixo, né? O time que ele escalou sem o Ramon, sem o Samuel, é um time que tem mais movimentação, digamos assim. Jogadores mais leves, a própria escalação do Eric como centroavante. Samuel, embora faça lado de campo, no título do Fluminense, no último brasileiro que o Fluminense conquistou, né? Ele foi muito importante, entrando pelas beiradas do campo com o Fred, completando as jogadas como centroavante. Ele ganha mais velocidade, como você falou, né? O time movimenta mais, mas está errando muito passe até agora. Léo Moura, cruzamento, Renan! Deu um tapinha, foi lá, completou para ficar com ela. Amanhã, depois do último episódio da Grande Família, muitos mistérios serão revelados. É o penúltimo capítulo de O Rebu. É só ficar ligado. Tá demais a trama de O Rebu. O Jackson. Essa bola vem alto, vem é estranho, mas não é fácil às vezes acertar, não. E a saída do Paulo Vitor, não havia nenhum jogador do Goiás mais ali à esquerda de ataque, mas acabou sendo providencial mesmo. Aí sai jogando o argentino Canteiros. 32 minutos. Botafogo 2-1 no São Paulo. Vitória 1-0 no Internacional. O Sport vai ganhando o Santos por 2-1. Coritiba vai vencendo a Chapecoense por 2-0. Senão vai ficando com o mesmo número de pontos da Chapecoense o Coritiba. Aí chegando a 20 pontos, está na zona de rebaixamento, mas o mesmo número de pontos da Chapecoense.
A gente tem a impressão que o Vanderlei deu mais liberdade ao Eduardo da Silva, não deixou ele só no lado do campo, como ele recebeu essa bola agora, pediu para ele encostar mais no Alexandre. Vai lá, Luiz. Marcelo cortou, a bola ficou no esquerdinha, bateu pro gol, a bola passou triscando e foi bater lá no suporte de proteção da rede. É aí o esquerdinha que completa esses jogadores aí, né, leves do time. Veja a bola do Davi, o Marcelo cortou, o esquerdinha recebeu e de pé direito mandou lá no suporte, no cabo de aço do suporte da rede. Internautas que participam das nossas transmissões, aí através do Globoesporte.com/futebol 2014, também mandam suas perguntas, fazem os seus pedidos, é o Fala Torcedor. Assim que a bola ficar em situação mais confortável aqui, a gente mostra. Márcio Araújo, na direita, Eduardo da Silva. Parou, dominou, já ficou marcado, tenta o drible, Eduardo da Silva, Márcio Araújo pressiona, chegou rasgando o Felipe Macedo, e o Márcio Araújo dá uma olhada pro Bandeirinha, o Bandeirinha olha pro juiz, o juiz olha pro juiz de linha de fundo, nenhum deles sabe o que aconteceu, e agora o Bandeirinha, calma, eu vou tomar uma decisão, marcou tiro de meta, na segurança, né? Eu não sei o que acontece, dois canteiros, sai gol. Calma, semana que vem eu decido. Ele bateu na cabeça do Eduardo da Silva. Olha lá, ele olha pro... Aí o Bandeira fica aqui com... Foi falta ali do 14, do Léo Veloso? Um puxa o outro puxa um. E o Bandeira fica aqui com aquele olhar de paisagem, né? O Celso Luiz da Silva. Vamos então à participação dos internautas, mandando o seu recado. O que é melhor para o Goiás? Vender o mando de campo ou jogar com a torcida a favor? É uma boa pergunta do Rafael de Macaúbas, na Bahia. Valeu, Rafa. Obrigado pela participação. Quero saber o seguinte. O Juninho vai responder já. Não é fácil não, é uma composição de fatores, né? Certamente o Goiás, pelo fato de ter a pior média de público do campeonato, pouco mais de 5 mil pagantes a média do Goiás. Qual torcida a favor? Pois é, mas aí não é só a torcida, Marcelo. Porque aí tem a Serra conta, Dourada, né? hoje é peculiar, ele é diferente dos outros, né? A grama é diferente, o tamanho do gramado, olha só a arrancada. Que lindo lance do Eric, Paulo Vitor! O Eric limpou e bateu pro gol. Não sabia de cruzar, não. Bom, Juninho, e essa questão do mando de campo, quando a gente tá revendo a jogada do Eric, que é outro rapidinho, né? Ele bateu cruzado, né? Eu acho que ele visou a chegada do Thiago. Luiz, é o seguinte, eu acho que se economicamente o time precisa desse valor para fechar o ano, tem que aceitar. Agora, se você tem suas contas equilibradas, eu nunca abriria mão de jogar em casa. O campo que você está acostumado a jogar, tá aí um choque do Alexandre, que acabou acertando o Everton. E se... O Everton tá sentindo aqui. Se a parte esportiva, que na minha opinião sempre é mais importante, você deve jogar em casa. Olha, o Alexandre meio que caiu sobre a cabeça do Everton ali. Dr. Tanuri já está conversando com o Everton. Que isso pode provocar um mau jeito, né? Sei lá, rapaz, um perigo. Dr. Márcio Tanuri já prestou os primeiros socorros. É que ele está olhando para a bola, né? Olha só, dá uma macetada na cabeça dele ali o Alexandre. Alexandre Arreta. Ainda bem que não... Só para terminar, Luiz. Olha a bolinha aí, Juninho. Olha a bolinha. Fala, Juninho, complete. Não, gol do Coritiba, viu? 3-0. Gol marcado pelo Joel. Coritiba 3-0 sobre a Chapecoense. A preferência sempre vai ser o lado esportivo, onde o time está acostumado a jogar e tem mais possibilidade de vencer. Até porque hoje praticamente ele considera que joga fora de casa. A torcida é toda do Flamengo. Mesmo a média de público pequena no Serra Dourada, tem a torcida a favor e tem o costume de jogar. Mas se precisa da parte econômica, eu não pensaria duas vezes. Os clubes vivem... O próprio Flamengo está envolvido numa discussão entre seus dirigentes, né? Parte da diretoria, especialmente ligada ao futebol, é contra o aumento do preço do ingresso para o jogo de domingo contra o Corinthians. A parte mais ligada ao marketing a favor. Que é um absurdo isso, Luiz. Olha a arrancada do Eric, ele é muito rápido. Trouxe para o pé direito, trouxe para a esquerda, tentou para a esquerdinha, rasga, tirando de lá o Recife. Mas o Juninho queria dizer alguma coisa. Enfim, isso provocou até uma certa cisão, né? Uma divisão de opiniões, que é até saudável para o processo, né? Mas os preços estão diferentes. Foram majorados para o Flamengo e Corinthians de domingo no Maracanã. Davi. Ele buscava o Eric, não dominou. O Wallace faz a proteção e sofreu a falta do Eric. Tem bolinha anunciando que a rede balança.
Souza, o volante, empata para o São Paulo. 2 para o Botafogo, 2 para o São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, seu craque merece um cuidado campeão. Muito bem, Paulo Vitor vai lá cobrar a falta que o Wallace sofreu, mas o Juninho queria dizer alguma coisa, porque o Juninho foi o primeiro a... Eduardo da Silva se manda pela direita. Everton vai para a boca do gol. Aí o Eduardo da Silva rolou mais atrás. Alexandro clareou, pé direito. Jackson, Alexandro de novo. Toca de cabeça, o Renan deixou sair pela linha de fundo. Que se for o primeiro a dizer o seguinte: quando o Flamengo estava quarta ou quinta rodada seguida em último, tomou um sapeca do Internacional. O Flamengo tem que contar com o seu maior jogador, a torcida. Baixem os preços dos ingressos e lotem o Maracanã. É porque o Flamengo não tinha outra solução, não dava para arrumar o time de uma hora para outra. Todo mundo sabe do apoio da torcida jogando no Maracanã, é fundamental. E aí você pede o apoio, o torcedor responde. São 5 vitórias seguidas. E aí no jogo contra o Corinthians você aumenta o ingresso, eu também acho que está errado e o torcedor merece respeito. Outra vez o Murilo recebendo ali na ponta direita. Ele que saiu com bola e tudo pela linha de lado. Lateral favorece o Flamengo do João Paulo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Thiago Real para o Murilo. Trouxe para o pé esquerdo. Outro drible. Aí se mostrando realmente jogador voluntarioso. Levantamento. Léo Moura cortou, mas está marcado o impedimento do ataque do Goiás. Aí o gesto, inclusive, do Bandeirinha. Quando ele marca impedimento, é assim que ele movimenta a bandeira. Veja como está claro o impedimento. Aí quando é uma falta e tal, ele fica balançando a bandeira. É isso? Mas como é que é? Explica pra gente. Exatamente, a bandeira ele levanta e aponta para o local aonde o jogador está em posição irregular. Se é falta, ele levanta a bandeira, sacode e mostra para o lado onde tem que ser reiniciada a partida. O primeiro impedimento da partida, por sinal. Primeira rodada do segundo turno, já o show do intervalo. Aqui vem o Esquerdinha, tentou o drible, o Wallace fez a leitura perfeita da tentativa de drible do Esquerdinha. Ficou lamentando ali o Esquerdinha. O Wallace, que faz muita diferença, não jogou contra o Grêmio no último sábado. Aí o Paulo Vitor segue conversando com seus jogadores. Já está autorizada a cobrança. Davi vai para a bola. Autorizado o Davi. Levantamento. O toque de cabeça. Paulo Vitor. Eric de novo. Paulo Vitor de novo. Impressionante. O Jackson primeiro acertou a cabeçada. Aí a cobrança do Davi. O Jackson cabeceia. Olha o Paulo Vitor. Na trave. Volta Paulo Vitor. E tocou por último mesmo no Eric. Mas incrível, olha, Paulo Vitor na trave, volta no Eric, Paulo Vitor, volta no Eric, Paulo Vitor de joelho, de mão, de barriga. Repertório do Paulo Vitor, evitando o primeiro gol do Goiás. O time do Goiás continua aquilo que a gente fala, né? O Flamengo domina, tem mais posse, não cria tanto, e o Goiás quando vai, tá indo com muito perigo. Alexandre para Eduardo da Silva. Chegou o Felipe Macedo marcando o Eduardo da Silva. Chutou contra o corpo do Felipe Macedo. O Eduardo da Silva claramente buscando o escanteio e conseguiu. O Eduardo da Silva tem realmente números marcantes na carreira. Na seleção da Croácia foram 64 jogos e 29 gols. Praticamente meio gol por jogo a média dele. É a média que ele vai mantendo no Flamengo, né? 8 jogos e 4 gols. Canteiros na cobrança do escanteio. Vai pra bola. Levantamento, Renan foi no segundo andar e ficou com ela. E olha o Corujão do Esporte em novo dia, hein? Agora é de quarta para quinta, ou seja, daqui a pouco, logo depois do programa do Jô. Recebendo a Rainha Hortência, recebendo o Giba. Corujão do Esporte, apresentação do Flávio Canto. E agora, pelo fato de ser de quarta para quinta, olha, Souza faz o segundo, 2 gols do Souza no mesmo jogo. E o São Paulo vira, jogo de 5 gols no primeiro tempo, 3 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. Mas o Corujão vai contar sempre com a participação luxuosa de Léo Batista, trazendo a rodada de quarta-feira dentro do Corujão do Esporte. Luiz, o Eduardo hoje, ele me dá a impressão que fisicamente ele sente um pouco o jogo.
Ele agora há pouco não dominou uma bola fácil. E... É o que o Luxemburgo está dizendo, não está pronto para o jogo inteiro ainda. É uma necessidade a escalação dele, na verdade, né? E como você falou também, né? Jogar lá não é fácil aí. Nessa arena é especial. Se eu ia dizer, 6 míseras faltinhas que bom agora nesse primeiro tempo. Que bom, né, Renato? Exatamente. Que bom. 4 do Goiás e 2 apenas do Flamengo. E vai lá o Davi. Fez o levantamento. De cabeça para trás. O Marcelo fez um corte estranho. E a bola ficou no Márcio Araújo. 42 para 43. O show do intervalo está chegando para você. Tá aí o Jackson. Recupera para o Goiás. Léo Moura deu carrinho. Ficou com a bola. Sai jogando. Tentou o passe o Everton. Está marcado o impedimento do Eduardo da Silva. O Eduardo da Silva, que tem 31 anos. E a gente está revendo. Marcília, pois é. O pé esquerdo ali do linha, né? Felipe Macedo me pareceu, né? Também. Mas é covardia com bandeira, né? Jogada em movimento. Mas isso aqui, eu digo isso aí. Que nós somos recursos. Isso aí não é erro. É limitação do ser humano. Não tem como. Tem como. Ele acerta por sorte e erra por azar. Tá bom. Quando você começou a apitar, a mesma linha era impedimento? Não. Já era assim como é hoje em dia, né? Não, mesma linha não é. Já era impedimento. O mesma linha ainda era impedimento. Ainda. Isso. Depois é que deixou de ser. Agora é que deixou de ser. Olha ali, o pezinho atrás. Isso. Como é que o Bandeira, jogo em velocidade, movimentação, não tá parado. Entendo, mas esse cara é bom mesmo, mas tem que ver, né? Aquele cara que é bom, né? Vou dizer assim, se não é pra ver, todo mundo de profissão. Aí o Alexandre, é demais, né? Perdão, Marcelo, o Alexandre sentiu um probleminha ali, mas o jogo prosseguiu, mas não valeu a cobrança. Vai de novo a cobrança para o Flamengo nesse finzinho de primeiro tempo, 44 e 30. Meus amigos, Grêmio 1 a 0 no Atlético Paranaense. 2 minutos de acréscimo, informa Luciana Ávila. Palmeiras ganhou do Criciúma por 1 a 0. Figueirense e Fluminense empataram em 1 a 1. Sport está ganhando o Santos por 2 a 1. Coritiba 3 a 0 na Chapecoense. Olha, jogo de 5 gols no primeiro tempo em Brasília, com 2 viradas. Botafogo 2, São Paulo 3. Vitória 1, Internacional 0. Um show de gols no show do intervalo, já com o Léo Batista. Leonardo Moura, Thiago Real, bola volta no Léo Moura. Esse é o Recife. Ou se você preferir, você que é de casa, o Edson é o nome do Recife. Nasceu no Recife. A exemplo do colega aqui do nosso lado esquerdo aqui. Juninho Pernambucano. Carrega também o nome. Você carrega o nome do estado, ele carrega o nome da cidade. De qualquer forma, rendendo homenagens ao estado de Pernambuco. Tá jogando aí o Davi. Thiago. Vem aí o garoto Thiago Mendes. Esquerdinha. Passe errado. Eduardo da Silva recupera. Aí saiu jogando com o Canteiros. O argentino tentou botar para o João Paulo. Perdeu para o Murilo. Thiago Mendes, de novo no Murilo. Davi. No chão, botou na esquerda para o Léo Veloso. Aí o Léo Veloso, Léo Moura marcando. Léo Veloso tenta chegar até a linha de fundo. Fez o cruzamento. Chegou o Wallace, chegou também o João Paulo. Um corte meio esquisito também, né? Aí terminaram o primeiro tempo na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. A Cidade Verde recebendo o Brasileirão. O Arena Pantanal foi construído exatamente onde estava o estádio José Fragelli, que foi demolido, é um estádio novo. Everton botou na 3 na marcação do Everton. Arrumou o lateral, hein? E só o Everton que pode fazer esse tipo de jogada hoje nessa formação. Então os 3 jogadores de meio campo do Flamengo têm que participar o tempo inteiro da armação. Eduardo da Silva. Últimos segundos. Aí o Eduardo clareou, pé esquerdo, bateu colocado. Mas bateu bonito o Eduardo da Silva. Olha, ele buscou as opções, olhou para os lados, quando não tinha alternativa, tentou meio que encobrir o Renan, que voltou, a mão esquerda voltou pela linha de fundo. Plasticamente, talvez o lance mais bonito do primeiro tempo. A ideia era mais no canto um pouco.
Momento em que apita o Ricardo Marques Ribeiro. Fim de papo no primeiro tempo. De 0 para o Flamengo, 0 para o Goiás. Renan e Alexandre saem batendo papo ali. Vamos então abrindo o nosso show do intervalo com o Rafael Seba e a Luciana Ávila. Tô aqui com o Léo Moura. Léo, primeiro tempo, Flamengo pressionando bem mais, chances claras. Precisa colocar aqui a camisa. Tua análise desse primeiro tempo? A gente teve oportunidade. A gente tá, às vezes, precipitando fazer as jogadas. Tem mais um pouquinho de calma que o Goiás está dando espaço. Então vamos trabalhar a bola e tentar fazer o gol. Aqui ao lado do Eric mantém essa velocidade aí que quase resultou em gol no primeiro tempo. Verdade, quase saiu o gol aí, mas vamos aumentar esse ritmo aí. O jogo tá bom de jogar. E vamos manter essa sequência aí daqui pra cima, que se Deus quiser vamos fazer o gol aí. Tá aí o Eric, artilheiro do Goiás. Luiz Roberto. E o Paulo Vitor fez uma sequência de defesas, cabeçada do Jackson, o Eric finalizando 2 vezes e a bola batendo ali no Paulo Vitor. Daqui a pouquinho nós voltamos, show do intervalo, show de gols, é já já. Destaque, por exemplo, pro gol de Florianópolis. O Fluminense empatou no segundo tempo, depois de estar perdendo por 1-0 com esse gol do Cícero. Globo, a gente se liga em você. Delícia, hein? Jura que é sem álcool? 0, senhor. Então se eu beber Brahma 0, eu vou poder... Vai. Vou poder? Vai. Vou poder? Vai. Então eu vou poder? Vai. 0. Brahma 0. Brahma 0. 0 de álcool. Tudo de Brahma. Produto destinado a adultos. Quando você usa o novo Listerine Zero Menta Verde, você sente toda a sua suavidade, todo o seu frescor. Mas não se deixe enganar, ele é suave sim, mas igualmente imbatível. Listerine Zero penetra fundo na placa, eliminando até 99% dos germes. Novo Listerine Zero Menta Verde. Zero álcool, 100% eficaz. Às vezes é com um almoção de domingo, com um almocinho de bem-vindos à casa nova. Ou até com um jantar de hoje é pizza porque não deu tempo. Toda mãe tem um jeito único de reunir sua família. E com a promoção Coca-Cola perfeita do seu jeito, esses momentos ficam ainda mais especiais. Envie o código da tampinha e concorra a uma casa todo mês, uma cozinha toda semana e vales compras todos os dias. Participe! Opa, tudo bem? Eu vi que além do Gol, do Fox e do Voyage, o Up também tá com taxa zero. E o primeiro pagamento só em dezembro, né? Vem cá, não foi esse carro que ganhou nota máxima em segurança? E tudo isso com versões a partir de 33.990. Beleza. Vamos levar? Aproveite! Somente esse mês tem Gol, Fox, Voyage e Up com taxa zero e a primeira parcela só em dezembro. Internet não tá pegando, né? Põe Vivo Tudo, a internet, ligação, SMS, é menos de R$1 por dia. Pega bem. Peraí, como é que você sabe que meu celular não tá pegando? É que cada um reage de um jeito quando o celular não pega, né? Tem gente que suspira, tem gente que balança a cabeça. Você faz biquinho. Biquinho? Biquinho. Aquela menina também faz biquinho, ó. Só que o biquinho dela é lindo. Celular que pega bem é tudo. E o pré com a maior cobertura do Brasil é Vivo Tudo. Apenas R$ 6,90 por semana. Ligue asterisco 9003, peça o seu e economize. Mas vem cá, você já baixou o novo aplicativo Itaú Card? Ainda não. Por quê? Baixa aí pra você ver. Tá baixando. Com o novo aplicativo, você acessa informações do seu Itaú Card no celular e dá pra ver a fatura a hora que quiser. Dá pra ver o limite e os últimos gastos antes de uma compra. Dá pra conferir a melhor data de compra e muito mais. Tudo fácil e muito seguro. Use a cabeça, use Itaú Card. Use a cabeça de novo e baixe o aplicativo Itaú Card. Olá, sou Feitosa, sertanejo e bancário, pela defesa de projetos que assegurem melhores condições de trabalho para todos e por políticas públicas de convivência com a seca no sertão. Vote Feitosa, 13456. Trabalho e honestidade a seu serviço. A lealdade é a mais valiosa virtude nas horas mais difíceis. Quero ser o seu deputado federal para que juntos possamos
ampliar o trabalho sério que hoje marca um novo tempo na Paraíba. Isso foi bandeira do nosso inesquecível presidente nacional, Eduardo Campos. Vamos seguir em frente, temos muito a fazer juntos. Eu voto em Ricardo porque ele cuida da Paraíba. Vote Edivaldo Rosas, deputado federal 4040. É mais trabalho pela Paraíba. Sou Mariá, professora e sertaneja. O Brasil precisa continuar mudando. Para que isto aconteça, precisamos de mais mulheres, não só na presidência, mas em todos os espaços de construção de uma verdadeira reforma política. Para deputado estadual, Mariá 1303. O federal é 7777. Desde o primeiro dia do meu mandato, luto no combate à seca. Levei para o homem do campo mais de 500 postos e milhares de sistemas, garantindo assim água em abundância e de qualidade. A luta contra a seca vai continuar no meu próximo mandato. Você conhece, o federal é 7777. Nesta quinta, depois da novela, convidados ilustres chegam para se despedir da família mais querida do Brasil. Vaza, neguinho! No último episódio da Grande Família. E logo depois, o que um pedido de socorro pode revelar. Será que essa mensagem que foi encontrada no celular do Bruno pode nos levar até o verdadeiro assassino? O reboot. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Imagens da Arena Pantanal completamente lotada. Primeiro tempo de Flamengo e Goiás está 0-0. Mas eu vou direto com o Léo Batista, os jogos das 7h30 da noite. Conta pra gente, voz marcante. Alô, galera. Boa noite, Luiz. Palmeiras, Criciúma no Pacaembu. Vitorino bateu falta. Diogo desviou. Cristaldo ganhou da marcação. E mandou pro gol. Final, Palmeiras 1, Criciúma 0. Grêmio e Atlético Paranaense jogaram na arena do Grêmio. Cobrança de falta, Barcos matou bonito e fez no finzinho do jogo. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Figueirense e Fluminense jogaram no Orlando Scarpelli. Leandro Silva lançou Everaldo, que ganhou na corrida de Elivelto, escorregou, virou e mandou entre as pernas de Cavalieri. Aí o Kennedy chutou forte, a bola desviou, bateu no travessão e de cabeça Cícero empatou. Final, Fluminense 1, Figueirense 1 no Orlando Scarpelli e Luiz Roberto. Muito bem, Léo Batista. Daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais gols no show do intervalo. Globo, a gente se liga em você. Futebol 2014, oferecimento Itaú, ler para uma criança, isso muda o mundo. Skol Beats, para criaturas da noite. Johnson & Johnson, linha especial para recém-nascidos. Coca-Cola, Coca-Cola e Sushi, uma grande dupla. Volkswagen, condições imperdíveis em toda a rede. E Vivo, líder absoluto em 4G no Brasil. A Honda acaba de atingir a marca de 20 milhões de motos produzidas no Brasil, mas o que vai impressionar mesmo você são essas ofertas. Honda CG 150 Fan com freio a disco, tecnologia Flex e 3 anos de garantia, com entrada mais 50 parcelas de 259. E Honda Bros 150 ES, também com tecnologia Flex, entrada mais 50 parcelas de 299. Então vá rápido a uma concessionária Honda, porque para quem já vendeu 20 milhões de motos, vender essas duas não vai demorar nada. Todo mundo tem uma história com Havaianas. De onde vem a minha fama de pegadora? Sabe que eu não sei? Quer dizer... Ai, 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 ai. Ai, que bom. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Ai. Todo dia é isso? Ela não tem preguiça não, viu? Ai, que gostoso. Havaianas, todo mundo usa. Essa é a minha. Qual é a sua? Recado de Odete para Jailton. Volta, Jailton. Eu errei. Vamos recomeçar do seu jeito. Tudo Tigre. Ralo, grelha, caixa de gordura com um cesto de limpeza. Com Tigre, o sistema de esgoto vai funcionar. Volta, Jailton.
E tá bom, dona Odete, eu volto. Esse jeito é muito fofo. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. A linha de esgoto mais completa para o seu bem-estar. É Tigre para toda obra. Ainda não tem uma TV tela grande? Vai perder toda a emoção dos jogos como se estivesse lá? Corre para Casas Bahia. Olha o que é pagar barato uma TV tela grande. Garanta já sua TV 49 polegadas LED 3D Full HD LG por apenas R$ 2.799 à vista. É isso mesmo, TV 49 polegadas 3D da LG por R$ 2.799. E você ainda paga em 10 vezes sem juros e sem entrada. TV tela grande com preço que dá de goleada. Só na Casas Bahia. Para as crianças, para os adultos, para os jovens, para os idosos, para os otimistas, para os pessimistas, para os saudáveis, para os enfermos, para os empregados, para os desempregados, para quem aprende, para quem ensina, para quem está perto, para quem está longe, para os que sonham, para os que realizam. Cássio cuida de todos. Cássio cuida de você. Vote no diálogo. Vote em Cássio. Tem muita gente que vai escolher um candidato olhando para a sua história. Na Paraíba, um candidato militante dos movimentos sociais foi prefeito de João Pessoa e é governador, sempre defendendo o povo. Pode ser que alguém decida pensando no que o candidato já fez. Aqui, só um é conhecido pela sua capacidade de trabalho. Fez o Hospital de Mamanguape, unidade de polícia solidária e vai trazer 7 novas escolas técnicas. Ricardo 40. Todos os motivos para uma escolha certa. O melhor para Paraíba. Paraibanos e paraibanas, como presidente da FAMUP, articulamos uma maior aproximação dos municípios junto ao governo do estado através do Pacto pelo Desenvolvimento Social. Quero chegar à Assembleia Legislativa para aprofundar ainda mais essa relação. Sou Buba Germano 40789. Vote e comprove. Olá! Hoje eu quero apresentar a vocês algumas de nossas propostas. Como senador, vou defender a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, um sistema nacional de educação sob a responsabilidade do governo federal e uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. Nas próximas semanas, detalharemos melhor essas propostas. Vamos juntos escrever uma nova história. No dia 5 de outubro, teremos nas mãos a responsabilidade sobre o nosso futuro. Peço o seu voto de confiança para, como deputado estadual, contribuir com a ética e a coerência na política. Vote Estela, vote 40 mil. Ele não é um amador. Você só vai encontrar no local do crime o que ele quiser que você encontre. Dia 19, depois do Globo Repórter, estreia Dupla Identidade. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Sinal de positivo da família toda reunida. 0 para o Goiás, 0 para o Flamengo. Jogos que começaram às 9 da noite e também os que estão no intervalo. É contigo, Léo Batista. Ok, Luiz. Sport Santos na Arena Pernambuco. Thiago Ribeiro passou por 2 e bateu no canto. Peixe 1-0. O Sport empatou com Patrick de cabeça. E o próprio Patrick virou para o Sport 2-1. E o Patrick queria mais, hein? Olha ele aí. Sport 3, Santos 1, placar do primeiro tempo. Agora Coritiba e Chapecoense no Couto Pereira. Saída de bola. A gente corre com a imagem porque o Coritiba precisou de apenas 34 segundos para abrir o placar do gol mais rápido do Brasileirão. Martinus chutou, Robinho fez 1-0. Gol rapidíssimo, 34 segundos. Agora cobrança de escanteio, Fabiano afastou mal. Martinucci ampliou a vantagem. E o Elben, ele fez fila, foi levando... Tocou para o Joel e mandou para o gol. Final Coritiba 3, Chapecoense 0. Vitória Internacional no Barradão. Richardson bateu a falta. A bola entrou no ângulo. Primeiro tempo 1-0. Vitória contra o Inter. Botafogo e São Paulo no Mané Garrincha. Michel Bastos, boa jogada. Ele cruzou. Allan Kardec guardou, São Paulo 1-0. Aí o Ceballos
tentou 2 vezes e empatou para o Fogão, 1-1. E mais um escanteio, o André Bahia subiu, gol do Botafogo, mas a bola bateu no rosto do Rafael Tolói, o árbitro deu gol para o André Bahia. Pato soltou a bomba e Souza aproveitou o rebote. São Paulo 2-2. Na comemoração, um acidente, hein? Uma grade quebrou, um torcedor ficou ferido na queda. Ele foi atendido, felizmente está bem. Aí o Souza de novo, ele ganhou a dividida e mandou um foguete. São Paulo 3, Botafogo 2, primeiro tempo, Luiz Roberto. Pois é, meu amigo Léo Batista. Legal que esses gramados todos que a gente foi passando aí foram utilizados na Copa do Mundo, ou como campo de treino, ou como campo de jogo mesmo, e todos em perfeitas condições. Contra o período a gente ficou anos reclamando, bastou um períodozinho de 3 meses para a Copa do Mundo para resolver. Bom, vai começar já, a gente tá vendo aqui o pessoal voltando para o segundo tempo. Bom, Juninho, 0-0 no primeiro tempo, um jogo movimentado, de repente até merecia golzinho esse jogo. Boa posse de bola, um bom jogo, o Flamengo criou uma bela chance no início, naquele cruzamento do Everton, e o Márcio Araújo acabou não conseguindo fazer o gol. Expectativa de um segundo tempo bem melhor. A gente está vendo ali o Ricardo Drubs, que também o Luxemburgo. Expectativa de um segundo tempo melhor. Então vamos para o segundo tempo. Bota aí pra gente, vamos lá. Vai começar o segundo tempo, o Ricardo Marques e Ribeiro. Diga, Luciana. Flamengo sem mudanças para esse segundo tempo por enquanto, Luiz. O Goiás também é o mesmo do primeiro tempo. Momento em que autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo na Arena Pantanal. De por enquanto, 0 Goiás e Flamengo no ataque. Everton bateu! Triscou a trave. Flamengo 0 também. Estava no placar aqui quando o Everton teve a chance. Escolheu o canto, bateu rasteirinho. Tem que tirar do goleiro também, né? Como disse o Marcílio, eu não posso dizer que ele chutou errado. Ele chutou como deveria chutar, cruzado, com força. O Flamengo pode lamentar essas chances perdidas, como foi no primeiro tempo, mas mais uma boa chance no segundo. Mas o Everton bateu cruzado, como a gente aprende quando é jovem, e a bola acabou saindo. A gente mostrou algumas imagens de uma pessoa que ficou ferida numa queda em Brasília. Importante salientar que o local onde o torcedor estava posicionado não é um local de público. Ele entrou, devia ter o seu assento lá, mas resolveu sentar num lugar que não é um lugar reservado ao público, e ali acabou acontecendo o acidente. Agora, inclusive, há lá os stewards, os fiscais, não permitindo que as pessoas ocupem lugares que não são destinados ao público. Chegada do Felipe Macedo por trás e a falta foi marcada a favor do Flamengo. Ricardo Marques Ribeiro vai autorizar a cobrança de falta. Vai lá o Everton para fazer a cobrança. Brasileirão tem rodada no fim de semana. Próximo meio de semana também Campeonato Brasileiro. Aí Everton, ele faz o levantamento para Alexandro. Jackson, 2 vezes. Bola fica com o Thiago Mendes. Sai jogando com o Davi. Aí o Davi ficou no chão, reclamou de falta do Márcio Araújo, e o Ricardo Marques Ribeiro apitou bem curtinho, mas apitou. O Márcio Araújo ficou ali meio indignado. Você achou que foi falta, Marcília? Foi o árbitro, ficou na dúvida. Ah, foi? Ele apitou meio que na respiração. Aí saiu aquele apitinho baixinho. Foi um apito meio baixinho mesmo, verdade. Mas apitou. Comecinho de segundo tempo. Segue 3 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. 1 para o Vitória, 0 para o Internacional. Vitória Internacional no Barradão. O gol foi marcado pelo Richarlison. Um chute improvável do irmão do Alexandre, que está com a bola aí. Canteiros. Fez tabelinha ali na canela do juiz. Trabalhando com o Everton. Recife. Aí sai jogando com o Wallace. João Paulo, comecinho do segundo tempo para você. Amanhã Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia. O líder em campo e o Corinthians jogando para tentar voltar ao G4 amanhã, porque o Grêmio, aliás, o aproveitamento depois que chegou o Luiz Felipe Scolari passa dos 70% no comando do Grêmio. O Grêmio ganhou de novo. Que gol fez uma tabelinha na canela do juiz. Opa!
me ameaçou mexer, mas não dava mais tempo. Aí já era. Se ele tenta fazer a tabela, ele erra, talvez, né? Provavelmente, né? Ele, de bom senso, ele não está usando chuteiras, né? Me pareceu assim que ele está com um par de tênis, da qualidade do gramado. Está jogando o Flamengo com o Léo Moura. Aí o Léo, marcado pelo Thiago Mendes. Boa bola no meio, pro Everton. Levou para Canhotinha, experimentou e isolou. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. E o Corujão do Esporte em novo dia, agora de quarta para quinta, ou seja, logo mais depois do programa do Jô, Flávio Canto e o Corujão do Esporte. De quarta para quinta, com os convidados especiais, a Rainha Hortência, o Giba, grande Giba, Vanessa da Mata cantando e Léo Batista com os gols da quarta-feira dentro do Corujão do Esporte. O Corujão agora de quarta para quinta depois do programa do Jô. Está jogando mais uma vez o Goiás. Jogando com a camisa listrada hoje o Goiás. Davi. Hoje em dia é mais comum, né? Mas mesmo quando o Palmeiras usou um uniforme listrado parecido com esse. Nossa, a polêmica não teve fim. Ele usou durante alguns anos, depois parou. Não utilizou mais. Esse é o terceiro uniforme do Goiás. É um modelo retrô que teve a estreia aí na Copa Sul-Americana. Rafael Seba acompanhando tudo do Goiás. Hoje é mais comum, né, essa questão, né, Seba, de ter um terceiro uniforme, faz parte do negócio também. 0 a 0, passamos de 5 minutos. Está jogando o Flamengo com o João Paulo. O Flamengo segue com enorme posse de bola, 60-40 é a média. Agora um pouquinho menos. E o Everton jogando a bola. O João Paulo acertou. O João Paulo acertou o jogador do Goiás. Ele foi na bola, mas acertou e o árbitro, olha só. Olha lá. Olha, mas ele acha mais que ele torceu o pé esquerdo ali. Olha só, o João Paulo bota o pé primeiro, ele não chega a pisar, ele pisa na bola. E depois, deixa eu ver ali com o pé, com o calcanhar direito. Não, mas ele bota a mão na perna esquerda. Você vê, ele até dá um toque na perna direita, mas... rapaz, ele sentiu ali ao lado, a perna esquerda mesmo, veja, o Murilo. Mas já se levantou, tá tudo bem com ele. Tá jogando o Flamengo de novo na esquerda, João Paulo. Daqui a pouco tem as notícias do Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo tem o placar da rodada, com tudo da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Fim de semana o Flamengo vai receber o Corinthians no Maracanã. Jogo das duas maiores torcidas do Brasil, domingo à tarde no Maracanã. E o Goiás jogará contra o Criciúma em Santa Catarina, domingo à noite. Cruzamento para o Léo Moura. Chegou o Thiago Real tirando. Vai de novo brigar pela posse de bola o João Paulo. Arrumou Eduardo da Silva. Um chute dificílimo do Eduardo da Silva. A bola sobe, ele não deixa a bola cair e acerta, pega em cheio. Tudo bem, foi em cima do Renan, mas é uma grande defesa de qualquer forma. Um jogador de qualidade técnica, né, Luiz? Não precisou dominar a bola, já ajeitou o corpo para virar, batendo, cair na perna esquerda. Foi um belíssimo chute e uma bela defesa também. Goiás tentando sair um pouquinho lá de trás. O Flamengo vai criando as oportunidades. Aí você vê o Thiago Mendes. Thiago Real. Voltou no Thiago Mendes. Devolveu no Thiago Real. Levou para o pé direito. Trabalhou. Bateu para o gol. Foi à direita do Paulo Vitor. Jogo movimentado no segundo tempo. Lá e cá. Incrível. É o único 0 a 0 até aqui da rodada. Mas um jogo que tem... Olha lá, boa chance. Que bola do João Paulo. E aí a finalização de quem sabe mesmo, né, Juninho? A bola já caindo. Ele nem olha para o gol. Praticamente de costas. Luiz. O Renan segura bem a bola. O toque foi do Everton. E aí depois o chute do Thiago Real. O passe foi do Everton e não do João Paulo pro Eduardo da Silva. Diga, Luciana. Só completando aí sobre o Eduardo da Silva, a carreira dele, né? Já que ele passou muito tempo na Europa, foram 413 partidas oficiais na carreira, né? E 191 gols marcados. A média é muito alta mesmo. Ele vai mantendo a média no Flamengo, né? Tá fazendo hoje a 9ª partida. Em 8 jogos ele fez 4 gols. O Eduardo da Silva, o camisa 23, que vai realizando o sonho de jogar no Brasil. Depois de muitos e muitos anos jogando na Croácia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma imagem de Brasília, do jogo Botafogo e São Paulo, enquanto o Thiago Mendes vai
sentindo ali a perna esquerda. Dá uma olhadinha para o lado. Vamos aproveitar para ir para Brasília? A imagem do Ayrton e do Alexandre Pato. O jogo recomeçou aqui, mas a gente vai mostrar a imagem para você de Brasília. Ó, o Ayrton vai, Alexandre Pato caiu. Que isso, Ayrton? O Pato levantou enfurecido. E o Ayrton, aí tem umas recaídas de vez em quando. Foi expulso. O Ayrton, a gente está revendo que o Pato caiu e ele tocou na cabeça do Pato. É isso aí. Aí vem o Goiás com o Thiago Mendes. Do lado esquerdo, trabalhando. Quem recebe é o Léo Veloso. De novo no Thiago Mendes. Thiago Mendes marcado pelo Leonardo Moura. Tocou no meio para o Eric. Boa bola para o Thiago Mendes. De novo, bateu o Thiago Real. Jogou sobre o gol. Que tabelinha do Goiás agora, hein? Jogada trabalhada, toques rápidos e muita velocidade, olha. Olha, 4 jogadores na área concluindo, um concluiu, 4 participando da jogada e mais um na entrada da área. O Goiás começa a se soltar e acreditar que pode vencer o jogo. Bom, o Marielson da Silva, o juiz lá de Brasília, expulsou direto o Ayrton. Corretamente. E como tu disseste, Luiz, em outras palavras, nesse tipo de deslealdade até, o Ayrton ele é reincidente específico, né? E não foram poucas as vezes, já desde o Flamengo. Quer dizer, o histórico dele não ajuda nem um pouco. Está jogando o Goiás com o Davi. Jogou o Marcelo desviando a bola para a lateral. Amanhã Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia, então completando esta primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O líder Cruzeiro enfrentando amanhã o Bahia, que nesse momento está na lanterna, que o Vitória, que estava lá, está ganhando do Internacional por 1-0. Eric. Boa bola, botou na esquerda ali para o Léo Veloso, está no chão, a falta sobre ele. E a impressão não, o Wallace disse, Recife, calma, não precisa Recife, garoto. Exatamente. Juvenil. É uma bola que agora, uma bola praticamente que você pode cercar o adversário, ou então jogar para a lateral, ele fez uma falta, a bola vai ser cruzada na área. O Alexandre voltando ali para ajudar na bola aérea. Aí você vê o Davi, o capitão do Goiás, vai para a cobrança. 10 minutos do segundo tempo. Arena Pantanal, mais de 33 mil ingressos foram disponibilizados, todos vendidos. Vai o Davi para a cobrança, autorizado. Veja o levantamento. Essa bola, se tem uma casquinha, Marcelo e Alexandre se posicionaram para defender. Vamos ver quem tocou? Marcelo, rapaz. Passou pelo Alexandre e o Felipe Macedo quase desviou para o gol. Lateral já cobrado. Foi falta. Sobre o Wallace, falta que favorece o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, líder absoluto em 4G no Brasil. Flamengo que não jogava em Cuiabá há 18 anos. Apaixonada a torcida rubro-negra em todos os cantos do Brasil, comparecendo. Por sinal, 3 mil pessoas foram ao aeroporto de Cuiabá na recepção da delegação do Flamengo. Wallace. Arena Pantanal que recebeu 4 jogos na Copa e o público recorde de 40.499, Nigéria 1, Bósnia 0. Everton. Olha o Everton, tirou do Davi, pé esquerdo. Se passa para o Alexandre, ele ia ficar em clara condição de finalização, mas não passou e o chute vinha fraquinho. Vai direto para o gol também, talvez não desse em nada, né? O Everton é um jogador de maior participação no jogo até agora. Praticamente sozinho, precisa que o Canteiros participe mais do jogo, o Recife, o próprio Eduardo, para que ele não fique sobrecarregado na armação, mas faz um belíssimo jogo mais uma vez. E a bolinha anuncia que tem rede balançando. É gol do Vitória. Gol de Marcinho. Vitória 2. Internacional 0. Márcio Araújo. Canteiros. Subiu o Jackson e tirou. Bola fica com o Eduardo da Silva. Brasília, São Paulo 3-2 no Botafogo. E olha o João Paulo, clareou, vantagem. Canteiros levanta para Alexandre. Impedimento. O Alexandre deu uma olhada para o juiz, mas ele marcou o impedimento do ataque do Flamengo.
A expulsão do Ayrton, a gente está vendo ali que está realmente impedido. A expulsão do Ayrton lá em Brasília, quando a gente ia mostrar a repetição, o jogo aqui prosseguiu e a gente voltou para o jogo que você está acompanhando. Então a gente vai de novo mostrar a repetição, como que foi na câmera, bem de pertinho ali na passagem do pé direito do Ayrton no pato. É claramente uma recaída. O Ayrton estava tão bem. Não tem como dizer que não viu. A reação do Wagner Mancini. Que não foi sem querer. Quer dizer, é lamentável. Companheiro profissional, é uma atitude de um antiprofissionalismo simplesmente inaceitável. Se manda o esquerdinha. Esquerdinha, vantagem na falta. O Wallace botou esquerdinha no chão agora. Ele ia mandar o sarrafo pro gol, meus amigos. O Wallace providencial. Os jogadores do Goiás reclamam de que ele estaria em condição de fazer o gol. E não era clara manifesta, porque tinha um Marcelo na frente, ó, camisa 13 e tal. Agora o amarelo tem que levar. É, amarelo. Acho que eu ia perguntar. É lance clássico de amarelo, né, Marcelo? Exato, é o antijogo, né? Olha lá, ele vai na perna do jogador. A bola já tinha ido há muito tempo. O esquerdinha está procurando ali o machucado, tem a caneleira para proteger. O Léo Moura vai lá e a gente está vendo o esquerdinha. Saiu do Recife, quando ele tirou o Wallace, falou: nossa, ele vai bater pro gol. Eu vou ter que utilizar um recurso que não faz parte da regra. O Renato, mais fácil de dar amarelo nesse lance, né? Não, fácil não. Eu estou esperando o árbitro mostrar o amarelo. Eu não acredito que ele não vai mostrar cartão nesse lance. Será que ele está conversando com... Para puxar o jogador pro lado de fora, não, digo para sair do bolo. Eu digo com os assistentes e tal, para saber se era... Não, mas isso aí é o tipo do lance que é dele. Sim, mas ele pode, tô na dúvida aqui, tinha alguém na frente, porque se não tem ninguém na frente, podia ser até vermelho. Tô pensando nessa hipótese. Mas eu tô pensando na mais simples, que é o amarelo. Bom, que é claro, não mostrou. Indiscutível. Não mostrou, mas quer dizer, não teve. É que eu digo, por esse tipo de situação, de erros assim, que o Ricardo se perde muitas vezes. Davi preparado para a cobrança da falta. É uma grande oportunidade para o Goiás. Esse é o Davi. Do lado dele está o Thiago Mendes. Davi e Thiago Mendes. O Thiago um pouquinho mais distante, o Davi bem próximo da bola. Uma multidão na barreira. Davi autorizado. Partiu, pé direito, Paulo Vitor. E já sai jogando. É uma falta clássica, né, Luiz? Está próximo à área. Difícil de cobrir a barreira. Vou bater no canto do goleiro, mas bater fraco. O Juninho, você fica pensando também, porque o Juninho, todo mundo sabe, foi um dos maiores batedores, é um dos maiores, que continua batendo falta bem, viu? Se ganhar no Para o Ímpar, pode escolher a fera. Léo Moura tenta o drible, vai pro fundo. Bandeirinha tá marcando o tiro de meta. Léo Moura se contorce como se houvera sido atingido no tornozelo pelo lateral Léo Veloso, pelo xará dele. Vamos ver se foi. Pois é, foi. Foi e a bola ainda não havia ultrapassado a linha de fundo. Se a bola tivesse ultrapassado a linha de fundo, não poderia marcar a falta. Não haveria infração técnica, a bola e o jogador tem que estar dentro do campo. Mas a bola ainda estava dentro do campo. Houve a falta. Léo Moura recuando lá para o Paulo Vitor. Quando sai uma faltinha assim na beira ali, você fica louco para bater, Juninho? Fico imaginando o que teria que fazer, o que faria. Ainda estou nessa fase um pouco. Ô, Juninho, cuidado, da próxima chuta menos aqui, senão a minha canelinha que vai sentir. Não virou o chip ainda. Tá virando o chip. Gente, o gol do Vitória, o segundo do Vitória, marcado pelo Marcinho, no Barradão, em Salvador. Olha o Fabrício, rapaz, de novo um gol assim meio... O Marcinho sai para comemorar, o Fabrício, lateral esquerdo, estava na jogada. E Marcinho faz 2 para o Vitória, 0 para o Internacional. O Vitória vai deixando a lanterninha do campeonato com essa vitória. Marcelo. Hora de tirar o 10, entregou. Está jogando o time do Goiás. Valmir Lucas. O Eric tentou uma jogada de drible, ele não conseguiu, mas arrumou o lateral, que favorece o Esmeraldino. Gabriel no lugar do Márcio Araújo. Márcio Araújo está jogando mais à frente, né? Tem que voltar para marcar, mas ele está jogando aqui na ponta direita. Olha ele aqui, ó. É o primeiro combate. E roubou.
Essa é uma característica que o Gabriel não tem, mas compensação, o Gabriel é atacante, é meia. Vai entrar para o time ficar um pouco mais ofensivo. O Juninho vai falar já sobre essa mudança. Passe errado do Márcio Araújo. Chega Marcelo. Canteiros. Márcio Araújo. Aí o Márcio Araújo. Jogada no meio com o Everton. O jogo passa pelo Everton. Não joga, faz uma falta danada o Everton. Sinal, além do Gabriel, um outro jogador se aproximou ali do meio do campo para... É o Arthur, Luiz. Vai entrar no lugar do Eduardo da Silva. Portanto, o Arthur, que veio do Londrina para o Flamengo, depois de jogar bem o Campeonato Paranaense, fez 8 gols no Campeonato Paranaense, mas ainda não conseguiu ter uma boa atuação com a camisa rubro-negra, do ponto de vista técnico e tal. Até corre, ocupa os espaços, os técnicos gostam, mas é atacante. Luiz. Aí Everton. João Paulo, diga, Rafael. Quando a bola sair, o Goiás também mexe. Samuel, camisa 11, no lugar do Thiago Real. Portanto, já o atacante Samuel, do Internacional, do Fluminense, entrando no Goiás. Samuel com a camisa 11. A substituição que a gente esperava. O Vanderlei não quis mudar a maneira de jogar. E sai o Márcio Araújo e entra o Gabriel. Você já falou, mais ofensivo, mais rápido. Eu achei que o Márcio Araújo fez um bom primeiro tempo, caiu um pouco no segundo. E a mudança na saída do Eduardo, que teve mais uma chance no segundo tempo, é pela condição física. O Márcio Araújo correu 5,5 km. Poderia ter feito um pouquinho mais, mas com a bola no pé foi um jogador interessante hoje e deixou, o rendimento acabou caindo um pouco. O Eduardo agora sai também. Não foi brilhante, mas mostra que tem estrela, porque mesmo não jogando bem, conseguiu criar 2 boas chances de gol. Que também correu 5,5 km, Luiz. Os dois ficaram na média, né? E aí o Arthur, com a camisa número 39. São jogadores bem mais ofensivos, os dois que entraram no time. Não, o Eduardo da Silva é substituído por um outro atacante, fica de característica, fica mais ou menos empatada a situação, né? Márcio Araújo pelo Gabriel, sim. Aí vai a cobrança de falta, veja o levantamento, subiu o Marcelo, foi lá o Renan, e a volta do João Paulo, a bola vai passando na frente do gol, o Everton se esforça, bola não saiu, Everton dominou, caprichou no cruzamento, Alexandro cortou o Felipe Macedo, e agora o Marcelo faz a falta em cima do Thiago Mendes. O Thiago Mendes, embora seja jovem, mesma idade do Marcelo, né, é aquela jogada que é o seguinte, eu vou esperar, ele encostou, eu vou desabar. É a famosa chamar a falta, né? Veja que a bola não saiu mesmo inteira. E o cruzamento do Everton, o Alexandre tentou uma puxeta. Ele faz muito bem isso. Muito bem mesmo. E a saída do Thiago Real, que não fez um bom jogo hoje. É um jogador de armação, que se movimenta muito, mas que hoje não fez um bom jogo. A mudança dele pelo Samuel, que é um jogador que faz gols, né, Luiz? Consegue fazer alguns gols, um jogador perigoso. Olha, 38.405 presentes na Arena Pantanal. Maravilha de público, lotada a Arena Pantanal. Aí o Ricardo Trubisky, o técnico do Goiás. O estádio ficou muito simpático na medida para Cuiabá. É uma cidade que cresce sem parar, já perto de 1 milhão de habitantes, aí, né? Um pouco mais de... Olha o Gabriel, de longe, bateu o desvio. Renan espalma pela linha de fundo. Que defesa fez o Renan, viu? Porque a bola desviou no chute do Gabriel. Ganha ainda um efeito maior, o salto. A imagem é linda, né? Olha, ela bateu no Felipe Macedo e é no cantinho. Torcida do Flamengo mostra o seu grito de guerra. Olha lá o Canteiros na cobrança do escanteio. Alexandre Wallace. E vem a cobrança do Canteiros. Alex subiu o Wallace. Subiu também o Felipe Macedo. Samuel cortou. A bola cai com o Léo Moura. Lado direito, Gabriel. Aí o Marcelão. Se enrolou, perdeu. Aí Léo Moura.
Veja o levantamento. Arthur. Davi recupera o Goiás. Segue 3 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. 2 para o Vitória, 0 para o Internacional. Fala, Juninho. Você viu aquele gesto da mão que o Alexandre fez antes do escanteio? Ele quis dizer que ele queria uma bola mais alta e mais lenta, que não fizesse o cruzamento normal como é feito no escanteio, que a gente põe um pouco mais de força e mais velocidade na bola. Quer dizer que ele está levando muita fé que a bola alta o Flamengo vai ganhar. Aí o Arthur foi desarmado pelo Davi, a bola voltou no Recife. Na esquerda agora buscando o João Paulo. Dominou. Vai para cima da marcação do Valmir Lucas. Aí o João Paulo. Tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, ler para uma criança, isso muda o mundo. O Juninho explicava agora há pouco a forma como ele queria o cruzamento ao Alexandro. Nosso time foi lá para mostrar de novo o gesto do Alexandro. Ou seja, cava um pouco mais, levanta mais, tira um pouco de força. Gabriel. Aí Gabriel. Levou para o pé direito, cruzamento. Foi bem o Felipe. Está jogando o Thiago. Protege. Faz o levantamento no meio. Chegou para fazer o domínio o Eric. Ele tem velocidade. Tentou a jogada no meio esquerdinha. Bateu bonito. Gol de Samuel para o Goiás. O Eric recebeu. O Marcelo foi na perseguição. Ele deu um toque, o Samuel encontrou na passada o jeito de bater de pé direito. E mandar para o fundo do gol do Paulo Vitor. Samuel, número 11. 1 para o Goiás, 0 para o Flamengo aos 25 minutos do segundo tempo. Entrou para fazer o que sabe melhor, que é gol, Samuel. Luiz, e um gol bonito, uma bela jogada, mas vários erros de marcação no mesmo lance, né? Já o Marcelo saiu na jogada, não matou, já que perdeu, deveria ter feito a falta. E no final da conclusão, o Léo Moura e o João Paulo chegam na bola e não tentam nenhum carrinho para tentar impedir o chute. Era um lance que eles poderiam fazer com que o Samuel batesse mascado na bola. E aí o Goiás, que como a gente já tinha falado, um time perigoso, vai jogar agora esperando o Flamengo, o jogo vai ficar mais difícil. Luiz. Fala, Rafael. Primeiro gol desse que tá com a bola aí, o Samuel com a camisa do Goiás. E o passe do Eric. O Eric tem uma história interessante, Luiz, porque ele é do Pará, do interior do Pará, de uma cidade muito pequena, e foi ainda adolescente, né, quando conquistou a vaga aí nas categorias de base do Goiás. Aí o pai, para não deixar o garoto sozinho, né, ainda muito novo, saiu do emprego no Pará e levou a família toda para Goiânia e arrumou um emprego no próprio Goiás. O pai dele é roupeiro das categorias de base e conseguiu isso para sustentar a família perto do Eric em Goiânia. O futebol e suas histórias incríveis. Ele saiu de uma cidade chamada Novo Repartimento, no interior do estado do Pará. História linda, Luiz. É muito bom também ver que tem esse lado do futebol, né? A gente imagina que é só jogar, que é só gols, que são só vitórias. Que é o glamour, né? Isso, mas o caminho é muito longo e um pai que faz isso merece todo o nosso carinho e nosso respeito. Passe errado do Arthur, portanto, lateral favorecendo o Goiás. Nós temos o resultado da nossa enquete do aplicativo Globo. A gente botou o aplicativo lá no comecinho do jogo. Goiás e Flamengo podem sonhar com uma vaga na Libertadores? Era a pergunta. Goiás 5%, ambos 7%, nenhum 23%. E a otimista torcida rubro-negra com 65%. Mandando ver ali. Você sabe que o Flamengo, nessas duas últimas rodadas, se o Flamengo tivesse conseguido resultados positivos, ou seja, mantido a sequência, o Flamengo estaria saltando ali para a 7ª, 6ª posição, dependendo dos outros resultados. Você vê aí no alto do seu vídeo que o Flamengo está caindo para 10º. O Goiás está passando o Flamengo, apenas um ponto separavam os dois. Nesse momento, o Goiás vai ganhando a posição, vai passando. O Flamengo vai indo para o 9º lugar com 27 pontos. Vai ganhando 4 posições
Mas ainda teremos amanhã Atlético Mineiro e Corinthians, Cruzeiro e Bahia em jogos amanhã, mas no caso do Goiás não vai ter muita interferência não. Aqui a bola tá rolando. Aí você vê o Arthur. Brigou. Ganhou. Sofreu a falta. O juiz está marcando. É falta que favorece o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats para criaturas da noite. Você vê a preocupação do goleiro Renan. Estamos com 28 minutos, tem muito tempo de bola rolando ainda na Arena Pantanal em Cuiabá. Aí você viu o esquerdinha compondo a barreira. Vai o João Paulo para a cobrança. Alexandre marcado pelo Jackson. Vai para a cobrança o João Paulo. Canteiros também está próximo da bola. Aí vem cobrança de falta para o Flamengo. Vai perdendo por 1-0. Gol do Samuel para o Goiás. E vem cobrança do João Paulo. Levantamento. Toque do Wallace. Foi meio de raspão. E na sequência escanteio que favorece o Flamengo. Na imagem, Luiz, o Goiás marca mal. Porque marca muito próximo ao goleiro. Na linha do pênalti. Fica mais difícil para o goleiro. Tem que marcar um pouco mais fora nessa bola cruzada. Vem cobrança de Gabriel do escanteio para o Flamengo. Faz o levantamento o Gabriel. Recuperação outra vez do Recife. O Wallace que ficou de atacante lá, tocou mais atrás do Canteiros. Canteiros para o Gabriel. Devolução para o Canteiros. Chega Léo Veloso na marcação. O juiz está marcando a falta. Em cima do Canteiros. Já cobrada a falta, não valeu a cobrança rápida. Luiz. O juiz está pedindo calma ali. O Canteiros volta, o bandeirinha entra em campo, aponta o local certo da cobrança de falta. Vai lá o Canteiros para fazer a cobrança. Vai lá Alexandre para a boca do gol. Gabriel fica na sobra ali na meia-lua da grande área. Os zagueiros Marcelo e Wallace também. Levantamento. Segunda trave. Everton. Deu um totozinho mesmo para evitar a bola sair pela linha de fundo. Dominou. E arrumou o lateral que favorece o Flamengo. Deixou para o João Paulo. A gente está vendo a substituição. A Luciana está me chamando. Acho que para dizer que o Mugni está na beira do campo para entrar. Veja o cruzamento aí. Levantamento na ponta direita para o Gabriel. Subiu tocando pela linha de fundo. Léo Veloso, escanteio. Diga, Luciana. Mugni no lugar do Recife, camisa 30. Perfeita substituição. Tá perdendo o jogo de 1-0, precisa empatar. E eu acho ainda que o Mugni poderia ser um segundo volante de altíssimo nível. Vai entrando aí o Mugni. Com a camisa número 10, o Recife percorreu 8 quilômetros. E vai lá o Gabriel na cobrança do escanteio. 31 do segundo tempo. Luiz. Fala, Rafael. O Drubs, que também muda, entra o Ramon, que era titular do time antes de sofrer uma lesão. Ramon, camisa número 10, no lugar do esquerdinha. Aí o Ramon, com a camisa 10 no lugar do esquerdinha, com a 17. Tempo que ele era titular, o esquerdinha jogava com a 11. O Goiás não adotava ainda a numeração fixa. Agora é a numeração fixa. Vai lá o Gabriel na cobrança. Vai pra bola, pé direito do Gabriel. Ele fez o levantamento, toque de cabeça do Wallace. Se defendeu o Renan. Se antecipou o Wallace na primeira trave. Tem pressa o Renan. Porque ele tem 6 segundos para repor a bola, né? Ninguém tá marcando esse tipo de infração hoje no futebol, não. Mas não pode dar sopa pro azar ali, não, né? Esses 6 segundos, na realidade, não é uma obrigatoriedade de contar 1, 2, 3. Sente que o goleiro tá colocando a bola em jogo rapidamente e não tá tentando ganhar tempo com isso, deixa passar 1, 2 segundos. Já briguei muito com os árbitros por isso. Já contei muito para eles, mas não tinha jeito. A jogada do Goiás pela direita. É o espírito, né? De não querer ganhar tempo com a bola na mão. Está repondo em velocidade, não há problema. E amanhã, depois do último episódio da Grande Família, muitos mistérios serão revelados. É o penúltimo capítulo de O Rebu. Levantamento lá pro João Paulo. Botou na frente o João Paulo. Alexandre tá pedindo, João Paulo no fundo. Tentou o cruzamento, se enrolou todo com o Valmir Lucas, que sai jogando ali na direita. Levantamento pro Samuel.
Aí faz o giro Samuel. Tocando para o Thiago Mendes. Chegou o Arthur na marcação do Thiago Mendes. O Thiago cadenciou o jogo. Léo Veloso. De novo o Léo Veloso. O juiz está pedindo calma para o Arthur. Fique na sua, tenha mais calma. Até o Luxemburgo gritou calma para o Arthur, que não precisa, é uma falta desnecessária. Chegou lotado, né? Luiz, sabe por que eu falei que eu acho que o Mugni pode jogar como segundo volante? Porque ele tem um passe curto, um passe longo de qualidade, ele chuta bem, ele não tem muita mobilidade para jogar de costa para o gol. Então, se ele quer marcar, se ele fica numa condição física excelente, ele pode ser um segundo volante de altíssima qualidade. Pelo menos eu imagino isso, porque ele tem presença, ele lança bem. E eu faria, se eu fosse o treinador do Mugni, eu diria, você tem que treinar um pouco mais na parte física, e acho que você tem tudo para jogar de segundo volante e jogar muito bem. O Goiás tem falta que o Davi se prepara para fazer a cobrança. Essa derrota, por enquanto, né, o Flamengo vai caindo 2 posições, 12º, 5 pontos além da zona do rebaixamento. Aí o Davi, olha lá para os seus companheiros, vai para a cobrança, vem o levantamento. Aí o Paulo Vitor, saiu de soco, tirou, Thiago Mendes arrumou o escanteio. Paulo Vitor foi procurando, encontrou. E depois o Wallace bloqueou lá o Thiago Mendes. É escanteio para o Goiás. 35 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem o Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo tem o placar da rodada. Davi, cruzamento, saiu mal Paulo Vitor. Ela foi desviada no caminho dele ali, sai jogando o Flamengo. Tá aí o Mugni. Lucas Mugni. Tentando a jogada, buscando o Gabriel. Bota na frente o Gabriel. O juiz está marcando a falta. O Gabriel pode estar me puxando primeiro, seu juiz. Mas ele marcou a falta sobre o Felipe Macedo. Essa é a disputa entre os dois. Os internautas que participam das transmissões da Globo, fala, torcedor. O Paulo Vitor pode ficar com a vaga do Felipe? É a pergunta do Gabriel de Linhares, no Espírito Santo. Aí o Ramon. Léo Moura cortando, está jogando com o Marcelo. E aí, Juninho, Paulo Vitor está pronto para ser um goleiro de longevo como titulado? Porque os goleiros, os grandes goleiros nos times grandes normalmente ficam anos, né? O que ele mostrou até agora, sim. Ele está bem, regular. Arthur, cruzamento. Vai sair jogando aí o Ramon. É identificado com o time que joga, e pelo que mostrou até agora, eu diria que sim. Tem gol acontecendo na rodada. Mais 2 jogos em andamento. São Paulo com Alexandre Pato faz o 4º. Botafogo 2, São Paulo 4. O jogo está sendo em Brasília. O Botafogo escolheu levar o jogo para Brasília. São Paulo tem uma torcida muito grande, exemplo do Botafogo no Distrito Federal. O estado está com bom público e o vice-líder vai ganhando. Gabriel, cruzamento, passa por todo mundo. Vai chegar lá o João Paulo. Adiantou, ganhou. Foi pedir a falta, perdeu tempo e perdeu para o Davi. Aí sai jogando o time do Goiás. Entendo porque que o jogador às vezes ele não faz o lance. Espera o lance concluir com o apito do juiz. Foi reclamado, dava tempo de ter pego a bola. O tempo que ele ficou olhando para o árbitro, aquele 2 segundinhos, é o que ele perdeu a jogada. Marcelo. Canteiros. Levantamento para o Alexandro. Desvio do Jackson, vai chegando lá o Renan para fazer a defesa agora. E olha, amanhã, depois de Império, muitas participações especiais do elenco da Globo no último emocionante episódio da Grande Família. Foi marcada a falta ali sobre o zagueiro Marcelo. Vai lá o Arthur. Alexandro. Chegou bem o Léo Veloso. Deu um chutão lá para o ataque.
Chega Marcelo de novo. João Paulo recuando lá para o Wallace. 38 minutos do segundo tempo. Mugni. Outra vez buscando o Canteiros. Adiantando para o Mugni. Errou o passe, a bola voltou no meio. Trabalhou o Everton, tocou no Gabriel. Aí o Canteiros. De novo no Gabriel. Pé direito do Gabriel, trouxe para a perna esquerda. Deu uma cavadinha para o Mugni, não foi legal. Perde tempo, a bola fica no João Paulo. De novo no Lucas Mugni. Aí a jogada buscando o Alexandro. Valmir Lucas tirou e o Jackson completa. Vai lá o Samuel. Luiz. Ele e o Wallace. O Wallace tocou de cabeça, mas a bola ficou com o Samuel. O Mugni chegou, deu um rapa, foi falta, outro rapa do Mugni e o juiz está marcando. Deixou tudo acontecer, vai marcar na terceira ou na quarta situação. Quase que a bola de neve, olha, a bola de neve cresce. Já era para ter marcado lá na primeira, para que deixar chegar a isso. Repetir para se complicar de graça, num jogo que está até fácil de apitar. Bom, a gente tem mudança no Goiás, Rafael. É a terceira e última, entrando Lineker, outro jogador recém-promovido das categorias de base, com a camisa número 27, saindo o Murilo. Portanto, o Lineker é uma homenagem, evidentemente, ao Gero Lineker, artilheiro da Copa de 86, atualmente narrador de futebol na televisão inglesa. Mesmo? E bom, viu? Foi um grande jogador. Nome de craque, né, Luiz? Nome de craque, é verdade. E agora nome de narrador também. Jogou em 90 também, né? Jogou. Saindo bem lá o Paulo Vitor. Alexandro. Canteiros. Tenta o passe para o Arthur. Felipe perdeu para Alexandro. Faz o levantamento para o Everton. Aí chega o Lineker, perdeu. Everton recuperou, cruzamento direto para o goleiro Renan ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, seu craque merece um cuidado campeão. Aí o Gabriel. Passou o Léo Moura. O Flamengo volta a jogar no fim de semana, domingo, no Maracanã, contra o Corinthians. Pela internet já foram vendidos mais de 10 mil ingressos. A venda segue normalmente amanhã. E o Goiás joga contra o Criciúma no Heriberto Wilson, em Santa Catarina, domingo à noite. Gabriel. Bola tocada na direita, recebeu Canteiros. Levantamento, Arthur, de cabeça para Alexandre. Todo mundo caindo ali. Alexandre abre os braços, o Everton também. Jogo que segue. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Toque de cabeça do Arthur. Alexandre, Everton. O Everton sentiu encostar nele, desabou. Aí quando ele desabou, efeito dominó, né? Estava um encostado no outro, veio tudo abaixo. Né? Não houve nada. Já já o Jornal da Globo com as principais notícias do dia e o placar da rodada. Pela direita, Arthur. Marcado pelo Felipe Macedo. Arthur, cruzamento para Alexandre. Tentou a bicicleta, não acertou. Mas o juiz já tinha marcado uma irregularidade, provavelmente um impedimento. Ele está levantando ali a mão espalmada do Alexandro. Ou pode ter marcado jogo perigoso. Pode também, é. Mas que eu não achei. Acho que a distância dele para os zagueiros era bem considerável. Vamos ver o gol do Alexandre Pato em Brasília, o quarto do São Paulo, vice-líder do Brasileirão. São Paulo se mandou no contra-ataque. O Pato está aqui, posicionado, esperando, recebeu. E mandou para o fundo do gol. Alexandre Pato, em grande fase. O Alexandre Pato. E o São Paulo confirmando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro
chegando a 39 pontos. O Cruzeiro tem 43. E enfrenta amanhã o Bahia no Mineirão. Luiz. Diga, Rafael. Goiás vai, por enquanto, né, quebrando aí um tabu de 4 anos ou 6 jogos sem vencer o Flamengo e confirmando a reação no Brasileiro. 2 vitórias e um empate depois de 5 derrotas seguidas. Mugni, 43-30. Aí o Everton. João Paulo. Arthur passa do lado esquerdo. A bola é para o Arthur. Trouxe para o pé direito. Foi bloqueado pelo Valmir Lucas na hora certinha. A bola fica aí com o Wallace. Corujão do Esporte em novo dia, hein? De quarta para quinta agora. Ou seja, daqui a pouco, depois do programa do Jô. A apresentação do Flávio Canto. Canteiros. Levantou para o Mugni. Foi bem o Felipe Macedo. Léo Veloso. Thiago Mendes. Aí o Valmir mais Lucas. 4. Portanto, vamos a 49 minutos. A recuperação foi do Arthur. Everton. Arthur na velocidade. Jackson na marcação. Muito bem na cobertura o Jackson. Canteiros. Recupera para o Flamengo. Tocando na esquerda para João Paulo. De novo no Everton. Aí o Arthur. Domina do lado esquerdo. Escapou do controle. Não consegue fazer um bom jogo pelo Flamengo, Arthur. Esse é um domínio típico de quem não está legal emocionalmente, né? Que a pressão de acertar já deve estar atrapalhando, viu, Juninho? Não é um domínio difícil, né? Então, enquanto não sair um gol, né, o atacante se sente pressionado. Alexandre. Tentou devolução para o Gabriel. Alexandre queria a marcação de uma falta. Bola volta com o Canteiros. O Flamengo vai pressionando. Vai tentando de qualquer forma chegar ao empate no finzinho. Vai acumulando uma segunda derrota consecutiva. Vai lá o Paulo Vitor. A plaquinha já estava apagada, mas o Rafael já informou que nós teremos 4 minutos de acréscimo. Mais 3,5, portanto. Léo Moura alcançou, mas a bola saiu em lateral. O Flamengo do primeiro tempo foi melhor do que o Flamengo do segundo tempo. O Goiás conseguiu manter o mesmo nível, marcando, esperando o Flamengo, sendo perigoso quando podia. Jogou com jogadores jovens e a vitória não deixa de ser normal o resultado. O Flamengo teve qualidade técnica, teve posse de bola, mas não foi rápido, não teve profundidade e não criou muito. E em 2 boas chances não aproveitou e não conseguiu fazer o gol. 46, vamos a 49, já já o Jornal da Globo. Aí o trabalho do Arthur. Everton. Aí Canteiros. Tenta fazer o levantamento para o Alexandre. O desvio de cabeça foi da direita do gol do Renan. A bola do Canteiros foi uma bola difícil, não é uma bola fácil de botar desse jeito no que ele botou. Tirando o zagueiro, botando o Alexandre em condição de cabecear. Mas o Luxemburgo, quando fala, o Goiás e o Flamengo tem campanhas semelhantes, né? O Goiás está passando, o Flamengo está ainda 27 pontos. Indo para a 9ª posição, vai ganhando 4. E o Flamengo vai perdendo 2 posições, vai caindo para 12º. E o Luxemburgo, mesmo depois das 6 vitórias em 7 jogos, até perder para o Grêmio, ele dizia, o Flamengo não escapou do que ele chama de confusão, que é a parte de baixo da tabela. O João Paulo, o juiz marcou jogo perigoso do João Paulo em cima do Ramon. E foi. Olha que Emiliano. Mesmo acertando a bola, é muito perigoso esse time de jogada, olha só. Acaba acertando o adversário, bola passa a ser uma questão irrelevante. E coloca em risco a integridade física do jogador da outra equipe. Olha lá o Davi para a cobrança da falta. Foram 13 cometidas pelo Goiás, 12 pelo Flamengo no jogo. Aí o Davi, daí Paulo Vitor em 2 tempos. Faz um bom jogo o Davi, por sinal. A bola vem variando, que perigo. Que foi exatamente em cima do Paulo Vitor. João Paulo errou, bola volta para ele. E o Wallace ali do lado.
Aí tenta fazer o passe em profundidade para o Alexandro. Jackson. Vai o Canteiros. Ramon vira o jogo na esquerda. Eric. Davi. Muito bom jogo do Eric também, Luiz. Esse é o Thiago Mendes. Trabalha com o Davi. Traz para o pé direito. Rola mais atrás. Léo Veloso. Léo Moura recupera. Lucas Mugni. Tenta levar o Flamengo na velocidade. Aí o Arthur. Pé direito. Faz o cruzamento. O Renan agora escolheu sair correndo, rapaz. De cabeça tirou lateral. Tem pressa o Renan para voltar. Alexandre arremessando. Wallace. Everton. Bola na mão. Everton cruzou. E o Renan fica com ela. O juiz diz bola na mão. O lance é esse aí, Marcília. Mas isso é pênalti. Olha o braço. O jeito de abrir o braço. É exato, não é um movimento antinatural de braço. Marcília teria, portanto, marcado pênalti nesse toque aí, por conta dessas últimas orientações, né, que tratam do tal do movimento natural, movimento que não é natural. Os jogadores do Flamengo estão fazendo alterações. Ele levanta os dois braços quando se joga na frente. Olha lá, é um movimento natural esse de braço do jogador? Não é. Lente de aumento agora, tentando, na verdade não é lente de aumento, é um destaque, né, para a gente deixar claro a posição que ocorreu ali, o movimento e o toque, que segundo o Renato Marcília deveria ter sido marcado como pênalti. Fim de papo, Goiás vence o Flamengo pelo placar de 1-0, jogando em Cuiabá, na Arena Pantanal. E o Rafael Seba e a Luciana Ávila estão ali à beira do gramado. Luiz, eu tô aqui com o Paulo Vitor, trabalhou bastante nessa partida, e isso também não é um bom sinal, né? O que faltou pro Flamengo, além do gol? Segunda derrota seguida, 12º lugar agora. Isso, agora a gente viu que a segunda derrota seguida e a gente tem que começar a abrir o olho também, saber que a zona está perto e claro que o objetivo não é do goleiro trabalhar muito, mas infelizmente hoje o Goiás aproveitou as chances e agora a gente pensar no Corinthians no domingo. Luiz. Fala, Rafael. Aqui ao lado do Samuel, autor do gol da vitória. O primeiro gol com essa camisa do Goiás, Samuel. E que gol importante, né? Por verdade, já andava ansioso demais. 3, 4 jogos sem fazer gol. É difícil para um atacante, você sabe como que é. Mas graças a Deus, uma noite iluminada, uma jogada do Eric muito bem feita. Graças a Deus a gente pôde... Fiz o gol, ainda saímos com a vitória, que foi o mais importante de tudo. Tá aí, Samuel, artilheiro do jogo aqui na Arena Pantanal, em Cuiabá. Luiz Roberto. Com esse chute aí de pé direito, definiu a vitória do Goiás por 1-0. Já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em você.